José Aldo Pinheiro. Eu ando ouvindo coisas. Olá, bom dia. Estamos começando pela Rádio Guaíba. O cara era grandão, fortão, mas eu não estou entendendo mais nada. Começou bem. É a sexta-feira. Sextou! Tá, mas te interessasse com isso? Loucura, eu não bom. Não fui, não vi, não sei. Hein, meu padrinho? Mas tem uns caras que voltaram do Rio meio deslumbrados com o tamanho, a fortaleza da saúde do presidente da CBF. Como diria um amigo meu, como é grande o Rubilar. São 11h08 da manhã. Mas o Rubilar não era tão grande. O Rubilar esse que jogou? Mas teve um amigo meu que conheceu o Rubilar. Não viu o meu Rubilar. O ganhando do jogo tá eu quero dizer que eu não vi o Rubilar nenhum. Eu estava fazendo referência ao presidente Samir Chaide da CBF, que é alto, tem quase 2 metros de altura. Verdade, o Rogério pode nos dar um depoimento interessante, porque esse cara não é conhecido do Brasil e o Rogério teve uma reunião de 2 horas ontem com ele. 1 hora só de espera, né? E a outra de serviço. E ele pode nos relatar as impressões dele. Então, são 11 da manhã, mais 9 minutos. Nós estamos começando pela Rádio Guaíba o debate do Ganhando o Jogo. O programa às 11h08 da manhã, que informa a hora certa em nome de Unidos à Casa da Folks, na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. Eu dei uma patinada agora, porque eu falei que nós somos patrocinados pela Dália, Produtos Dália. O melhor momento do seu dia. É Produtos Dália que é mesmo. O melhor momento do seu dia. Mais autonomia, precisão e economia na pulverização da sua lavoura. Escolha a linha Imperador Stara e colha resultados. O que vocês estavam dizendo que o Cristiano ia chegar, ia ficar ali fazendo palavra cruzada, depois pegava a palavra. Vocês, hein? Vocês são muito canalhas. Digam agora que ele está aqui. Agora que ele está aqui. O Cristiano não dá, é meio tipo o presidente da CBF, ele é grandão, não dá para desafiar os aços com ele. Aliás, mas o fato de ser grande não significa dizer que eu sou violento. Não. Senão tu vai por essa aí, tu vai dizer que eu bato em mulher. Opa, não. Que eu bato. Sabe? Isso é uma outra conversa. Porque tem muito baixinho metido a besta que faz coisa pior, mas é baixinho. É verdade. Aliás, os baixinhos fazem cada coisa. Sendo burro, né? Não, é sendo só burro. O baixinho inteligente, ele sabe que não só a deve gente entrar nesse... Eu não me meto em confusão. É só a gente entrar no mesmo assunto que gerou agora o que nós falamos, né, o que eu falei do presidente da CBF. O presidente anterior era um presidente baixinho, atarracado e... Nada contra os baixinhos atarragados. A única coisa que eu espero do presidente da CBF é que ele não seja corrupto como foram os anteriores. Aí já tá beleza. Se ele for um cara não corrupto e competente, aí tá completo o plus, aí tá muito bom. Ele já não sendo corrupto ou assediador, tamo grande. Mas em relação ao Edinaldo, que era o presidente anterior, me parece importante que se diga que ele não saiu por ato de corrupção. O Edinaldo saiu por aquele entendimento de que a eleição não foi válida diante dos critérios que foram adotados. Mas não tem sobre ele nenhuma acusação de... Então vou refazer o que eu disse. De fraude ou coisa do gênero. Eu espero que o presidente Samir não seja corrupto, não seja assediador e que não faça fraudes em eleição para se manter no cargo. Ele não sendo nenhum desses três... Não roube medalha, como fez o Marinho também, não sendo assim, já tá bem. Se ele não for assim e for competente comandando o nosso futebol, aí vai ser bacana, vai ser bacana. Tá, mas e a tua impressão, Rogério, desse jovem que é um médico lá de Boa Vista e que assumiu o comando do futebol nacional, o comando da CBF, a partir da reunião que vocês tiveram ontem pela Associação de Cronistas Esportivos do Brasil com o presidente da CBF? O que me chamou a atenção é que ele, ao contrário, e aí sim a crítica ao presidente anterior, o Edinaldo Rodrigues, que não ouvia ninguém e centralizava todas as ações, né? O Samir Chaide, ele descentraliza, ele designa responsabilidades e ele ouve aquilo que
acredito que também para os clubes, mas no nosso caso, particularmente, o que a crônica esportiva tem de solicitação para que possa ter um andamento cada vez melhor em termos de cobertura das competições que são patrocinadas e responsabilidade da CBF. Então, essa foi a maior e melhor impressão que eu tive dele, justamente nesse aspecto, que ele sabe ouvir. Agora, se o que solicitamos será atendido, é outra questão, e aí também depende todo um ajuste de negociação. Mas, de qualquer maneira, ele ficou, me parece, favoravelmente impressionado com o fato de que aqui no Rio Grande do Sul, através da nossa entidade, a SEG, é o exemplo, né, para todas as demais entidades associativas no quesito de credenciamento, né, como é que a gente processa isso. E isso eu fiz questão de explicar, inclusive com os nossos colegas da assessoria e responsabilidade que tem pelo credenciamento, especialmente o Glauber Guerra, que é o responsável por essa área, e que corroboraram, né, a operação que tem aqui no Rio Grande do Sul e que realmente é exemplar. Agora, se vai ser adotada pela CBF, com todas as outras entidades associativas da crônica esportiva dos demais estados, não se sabe. Até pela função que eu exerço agora, não viajo mais ou tanto, mas sempre foi muito mais fácil. Não sei se é porque a gente... Não creio que seja isso. Se a gente é mais conhecido aqui no estado, né, e aí eu conheço o Michel, conheço o Rafa, conheço o pessoal todo da SEG, óbvio, mas eu quero dizer assim, é uma burocracia muito maior. O Salzano também, que tem viajado há menos tempo, e vocês foram agora, assim, é uma dificuldade mesmo, às vezes, tu ingressar no estádio, fazer o credenciamento, e às vezes locais assim, pega colete aqui, pega pulseira lá, entra por aqui. Aqui é mais organizado. Aqui é mais organizado. Até porque é um número menor de pessoas, mesmo aqueles que vêm de fora para a cobertura dos jogos nacionais ou internacionais, né? A gente já tem uma operação que é regular e rotineira. E o que acontece é justamente isso, que a gente quer é aliviar a CBF de fazer, porque imagina, a CBF fazer isso para todos os jogos em todos os outros estados. E antigamente, dá um bug no sistema, volta e meia, mesmo que seja atualizado e o mais moderno possível, sempre tem problema. Antigamente, cada rádio mandava 5, 6 pessoas, 7 às vezes, é uma loucura. Era tanta gente que... Não, e continua sendo, porque é muita gente ainda e sobrecarrega muitas vezes. Então é isso. Vai, Salzano. Salzano tem um... Olha só, Zé, a torcida do Internacional está fazendo um protesto nesse momento em frente ao estádio Beira-Rio. É importante só com faixas, tá? Não tem, assim, pessoas, mas são 3 faixas aqui e eu tô colocando as frases neste momento. Até mandei as fotos do nosso grupo interno. Por exemplo, acorda, Roger. Qual o tamanho da tua fome? Daí um ponto de interrogação. Libertadores é obrigação. Fora Bisol, fora Barcelos, gestão fracassada. E tem ainda atletas citados aí como o Ronaldo, o Ener Valencia, o Borré, o Bernabé e o Bruno Henrique, o Wesley e o Thiago Maia. Ainda tem nessas faixas aqui, tá? Por exemplo, citando o salário do Borré de R$1,5 milhão, do Ener de R$1.300.000 por mês. Então são faixas estendidas neste momento em frente ao estádio Beira-Rio, torcida do Internacional, uma parte dela bastante insatisfeita com o atual momento do time. Eu entendo que os protestos, todos eles são válidos, mesmo que sejam ou exagerados ou sejam desvirtuados. Então aqui, vamos pegar, tá? Já tiramos Bruno Henrique do time, tá bem? O Wesley, vamos tirar também do time. A questão é de salário, então quem é que tem que sair? Borré e Ener Valencia. Vamos tirar todos do time. E o torcedor continua cego, o torcedor continua toldado na sua visão para onde está o problema dentro de campo. Então, vamos continuar assim. Vamos girar de novo todo um elenco,
E enquanto o futebol do Internacional estiver sendo feito dentro de campo, taticamente, para beneficiar um jogador que não dá a resposta, e no meu entendimento até, eu não vou falar em irresponsabilidade, mas eu vou dizer inconsequência, tá, do que fez naquela primeira cobrança da penalidade máxima. Então, o Internacional não consegue enxergar e, infelizmente, eu vejo que a torcida não consegue enxergar. Mas é um lance que não produziu efeito. Não produziu efeito porque o efeito foi dado e a anistia foi dada pelo goleiro adversário. Mas, ô Zé, é algo para conversar com ele. A o que ele atitude fez dele. foi, não dá. E já tinha acontecido anteriormente. Vocês olha lembram? o cenário. Vocês lembram contra quem foi que tinha a gente não foi. acontecido? Sim, mas nesse aí a gente Entendeu? deixou passar outro. É. Agora é Maracanã E é oitavas decisão. de final de Copa do Brasil. Eu queria analisar o protesto em si. Pelo que relata o repórter Marcelo Salzano, as manifestações estão direcionadas a outros personagens. Então, a torcida tem sua própria agenda e tem sua própria avaliação. Me parece que o Alain não é visto pela torcida com esses maus olhos. Então, ele tem uma aprovação. Eu tenho que compreender isso. Agora, já que estamos falando de um Mas protesto... o que invalida o que eu disse? Não nada. Tá, muito obrigado. Ok, a torcida tem, eu disse, a torcida está toldada, está cega, né? Até pela necessidade de se ter um ídolo, né? Que há muito tempo o Internacional não tem. O Grêmio teve 2 anos atrás, que foi o Soares, incontestável, me parece. Tá? E a torcida tem um outro ídolo, que não entra em campo mais, mas que é ídolo absoluto, que é o Renato, treinador. Agora, quem tem o Internacional de ídolo? Então, o Inter tem na sua um bom estrutura o ponto. D'Alessandro como grande ídolo. mas agora que foi para lá. Agora foi para lá o D'Alessandro. Mas é um bom ponto. E não tem um ponto de Isso idolatria. se constrói, né, Rogério? Exatamente. E aí, na necessidade, se construiu em cima de um jogador que eu vejo que é insuficiente para ter essa idolatria, porque ele não reproduziu nada de conquistas até hoje. Já teve uma passagem onde não foi uma passagem deslumbrante pelo Internacional, e muito menos Rogério, agora. mas Então, raciocinando eu por vejo... escamas, Rogério, nós vamos até, em algum momento, escamando, chegar no Alan Patrick. Sim, mas aí nós vamos destruir quantos? Nós vamos destruir quantos que estão jogando para ele? Na parte visível das escamas, pela leitura do torcedor, há outros personagens à frente do Alan. Repete quais são as faixas que estão lá. Não, mas vem cá, nós vamos botar outros personagens, não precisa. Nós sabemos, eu acabei de falar aqui, outros já foram crucificados anteriormente, agora foi a vez do Bruno Henrique, vai ser a vez do Wesley, que é a próxima bola, que está na caçapa, os outros é por questão de salário, né? O Valêncio, o Borré, e aí quem mais? Os outros que ainda não foram, De qualquer Thiago forma, Maia... Não Sabe? quer dizer Então, que estejam maravilhosamente bem esses caras, né? Não é esse o caso. Não é. Entendi. Mas aí, o teu principal jogador, para quem o esquema tático é feito para beneficiar, é um jogador que não reage dentro de campo e ainda nos brinda com aquele absurdo que foi a cobrança da primeira penalidade máxima. Aí eu pergunto, o torcedor que é passional, que é paixão, eu concordo. Se tivesse sido a derrota, a eliminação, e o Fábio não tivesse adiantado e fosse a derrota por 1-0, com o Alan Patrick perdendo o pênalti daquela maneira. Quando é que vai se acordar para isso? Olha, eu vou dizer... O torcedor, assim, eu entendo o teu raciocínio, Rogério. Eu não quero entrar no mérito, assim, tem o teu direito de fazer essas avaliações e são respeitáveis. Mas o torcedor identifica que o jogo estava igual e um cara se maniou com a bola nos pés e deu no pé do atacante adversário e um outro que vinha na frente para pegar a sobra e para fazer o gol. Então, o torcedor tem uma leitura dessas coisas. Claro. Que é a parte que aparece do iceberg, que é a mais fácil de ser visualizada. Eu concordo com isso. Eu concordo que o torcedor tem esse direito, porque o torcedor é passional. Eu acho que a gente está botando foco em que pese serem focos importantes, relevantes, tá? Mas eu acho que o foco ali está em Bisol, Roger, diretoria, mais do que jogadores. Claro que os jogadores estão nesse contexto, talvez eu incluísse junto com o Rogério o Alan Patrick nesse contexto, e até outros, mas eu acho que o buraco do Inter é mais embaixo do que propriamente esse elenco que está aí. Esse elenco ele foi formado por uma diretoria que tem gastado muito nos últimos anos,
e não tem apresentado resultado. É fácil? Gastou mais do que o Flamengo, do que o Palmeiras? Não é fácil e não gasta mais do que os principais aqui do país. É preciso dizer isso, porque senão também bota uma espada no pescoço da gestão e é simples falar. Tem acertos, eu acho que dentro da dificuldade financeira o Inter sempre, ou na maioria das vezes, se mostrou assertivo, criativo no mercado, só que tudo tem um limite. Então o Inter não vai conseguir contratar, assim como o Grêmio, grandes jogadores que realmente possam, talvez, fazer a diferença. Ontem a gente conversava aqui no Guaíba Esportes, eu estava conversando com o Martin, que levantou isso, né? De ter jogadores que são muito bons, mas não são jogadores que conseguem ter um bom desempenho quando o time vai mal. E ele tem razão. Eu vejo assim o Enner e o Borré. E aí eu usei o meu argumento do Ricardo Matias. Não porque o Ricardo Matias seja um gênio, tire coelhos da cartola e decida jogos. Mas pela característica dele, quando a coisa estiver meio ruim, ele vai dar uma trombada, ele vai botar para dentro, ele vai acertar um cabeceio porque ele é mais alto. Então você tem que se apegar também um pouco na característica para se defender. E aí eu tô falando do Roger. Ele pode se defender assim, utilizando caras que de repente consigam, um time ainda não tão bem coletivamente, render um pouquinho mais individualmente. Porque a impressão que eu tenho é que esses citados aí pela torcida, e mais Alan Patrick, mais alguns jogadores, eles estão sucumbindo ao trabalho coletivo do Inter. Também não creio que fossem fazer tanto mais a ponto de virarem favoritos para tudo no Brasil. E chegando a essa conclusão, minha é óbvio, né? Não precisa ninguém concordar com ela, a gente vai chegar à conclusão que quem fez isso foi a diretoria e foi a falta de dinheiro. Eu concordo contigo, tá? Em grande parte do que tu dissesse. Só por que está sucumbindo esse trabalho coletivo? É pelo que eu venho dizendo há muito tempo. Todo o esquema do Internacional é feito para privilegiar o futebol do Alan Patrick. O Alan Patrick ele não tem nenhuma responsabilidade de recomposição, de marcação. Ele é colocado ao lado do centroavante. Você puxa os lados para fazer a recomposição. É o Wesley, antes era o Wanderson, tá? E agora menos o Carboneiro um pouco, mas mesmo assim o Carboneiro volta e meia está enfiado lá embaixo. Tudo para privilegiar um jogador. Então esse jogador, no meu entendimento, ele teria a obrigação e a responsabilidade de conduzir o time. E conduzir num modelo de futebol que é o futebol atual. O Alan Patrick, eu não discuto a técnica do Alan Patrick, só que ele tem uma técnica do futebol do século passado. É um futebol lento. Nós vimos nesse jogo contra o Fluminense a intensidade que estava, inclusive, de marcação do Fluminense, tá? E o Alan Patrick não se dando conta disso, prendendo a bola, tentando girar, levar, tirar de um, tirar de outro. Ele atrai uma marcação. Por quê? Porque ele não tem uma agilidade de fazer ele deslocamento, tá? E todo o time trabalha em função dele. Então, quando vai se acordar? E a torcida, eu concordo, a torcida não tem essa obrigação. A torcida, na paixão, ela coloca todos esses nomes, eu já disse aqui outro dia, o Internacional já trocou um elenco todo de jogadores. Se você pegar o time titular, todo o time titular do Internacional já foi trocado. O único jogador que tem cadeira cativa, que tem posição, eu diria até é uma chaise longue, né? Uma cadeira de piscina, de praia que fica à vontade, é o Alan Patrick. E aí, até quando? Até quando que o Internacional não vai conseguir se enquadrar num futebol que seja um futebol efetivamente competitivo? E não estou dizendo no jogo aqui, um jogo acolá. Eu estou dizendo no sentido amplo de uma competição. E aí o que você tem? Aí você tem, né, um perfil, né, de jogadores que termina expandindo isso, de não serem sanguíneos, e você tem o quê? Esse lance do Ronaldo, por exemplo. Ah, ok, foi um erro técnico, mas é um erro de um jogador que está numa pressão, que está ali sozinho e ele tem que tomar uma decisão, e não é dele, a gente sabe que ele não tem toda essa qualidade, mas é em cima dele que eu vou debitar a situação, eu vou debitar em quem deveria estar dando mais. É isso. Ontem o Salzano foi mais incisivo, vocês estavam retornando, sobre o trabalho do Roger, e eu refleti bastante, entrei no ar depois, escrevi sobre. Muito boa a tua coluna. Obrigado, Zé.
E aí eu tava pensando assim, cara, o Roger não vai conseguir tirar o Inter desse lugar, não. Tô começando a desconfiar. O Roger vai cair. Sabe por quê? Pela gestão do grupo. Ele não vai ter coragem dessas Mas mudanças vai drásticas que tu tá defendendo, Claro. e eu E concordo. vai sobrar algumas. para ele. O que o Salzano disse agora? Estão pedindo a cabeça dos dirigentes. Dele, do Bisol. Então, o que vai fazer o dirigente? Vai colocar na bandeja para o torcedor a cabeça do técnico. Mas a torcida não está pedindo a cabeça do técnico na Não, faixa. ali Diz só tá assim, apertando. acorda, Roger. Isso. É, qual Isso é a tua fome? Qual é a tua fome? Pô, É, isso aí é exatamente. sintomático. E é uma frase que o Roger usa para todo mundo, né? Qual a fome, qual o tamanho da tua ambição. Até Agora- quarta-feira ele não cai. Não. Não. Olha, eu acho que esse jogo contra o Bragantino, dependendo do que acontecer, acho nesse atual cenário difícil, tá? Mas é aquela situação de levar daqui a pouco uma lambada num jogo que é importante também pelo Campeonato Brasileiro. Tá, mas daí, vamos lá, qual é a novidade aí? Até agora nenhuma, né? Não, Não, de agora ele tomar não, o uma Roger goleada vai ser demitido, a Eu gente não sabe. entendi como assim, qual é a novidade. Nessa Qual é a situação, novidade? Não, mas aí é que tá. Ué, o Roger é refém do próximo Sabe jogo, onde é? como era o Mano na semana Mas deixa passada. eu chegar onde eu queria sobre o Roger não vai aguentar muito. Não é porque vai perder para esse ou vai perder para aquele. Porque ele vai insistir com alguns jogadores que, que ele precisa fazer uma mudança drástica. A gente brincava com o Zé aqui, né? Que o meio-campo de Matusalém e tal. E realmente funcionou no Gauchão. Mas o Inter precisa rejuvenescer o seu meio-campo, cara. O Inter precisa botar um pouco mais de gás nesse meio-campo. E aí eu não sei se vai ser com o Richard, com o Ronaldo, porque o Não, mas o Fernando... Alan joga na quarta, né? Hã? o Alan Rodrigues Não, joga aí amanhã tá, e por quarta. isso que eu falei Richard ou Ronaldo. é outro que vai Porque ser o Alan engolido. Rodrigues, eu considero ele no time. O Tem Ronaldo, que dar um pouco mais de gás para esse time do o Inter. Ronaldo, num curto espaço de tempo, depois do erro que cometeu, duvido Não, que o Roger Ronaldo vai escalar não, ele. esquece. Ronaldo Esse não. tá fora dos planos. O Richard também tá fora por causa do corte, né? Acredito Não eu. joga na torcida para colocar o Ronaldo. Não E tem aí como. tu vai indo, Aí vai vai o buscando, vai Thiago Maia e Alan Rodrigues Tu, e por Alan exemplo, Patrick. escala o Ronaldo num jogo no Beira-Rio, tu já cria um ranço desnecessário com o torcedor. Então, o Ronaldo, pelo menos agora, o que eu imagino? O Roger vai esperar a poeira baixar para depois, aos poucos, numa eventualidade, escalar Não, mas, esse gente, jogador. vamos- Se ele, Uma tiver- coisa, se ele- vamos- se ele vamos- se sustentar, Olha só, Até isso, vamos né? otimizar o tempo. Esquece o Ronaldo. Aliás, o Ronaldo já era para ter sido esquecido. Não, só Tá, o comentei Roger- porque O Roger cai já hoje, citou. tá? Vem aí o Pepe Guardiola. Ele não vai escalar o Ronaldo. Enfim, Mas, o próximo Cristiano, técnico Inter Mas me incomoda, não vai escalar o Ronaldo. mas me incomoda um sistema que execra o Ronaldo pelo lance contra o Fluminense e não por tudo pouco que ele jogou antes. Estão execrando pelo lance, é Ele verdade. era suficiente para entrar naquele jogo contra o Fluminense. isso Agora aí, ele errou, não é mais. Gente, ele já não era. Ele já não era por esse erro. Porque erro exatamente isso aí. assim, até grandes craques cometem. O problema é que o Ronaldo ele é ruim nas outras O coisas. Flamengo perdeu uma gente, Libertadores vamos numa lá. jogada O assim. Andrés Pereira, Olha o só. Grêmio e o Inter não queriam o Andrés Pereira no time, entregou a final de como é que o Libertadores. Ronaldo parou no Beira-Rio? Catadão, que nem tu fala. Ele pegou o Caxiense e desceu a serra. Ele bateu na porta, posso entrar? Ah, não, mas aí. Como é que óbvio, parou? Ué, Parou porque a direção contratou. pelo treinador, não foi também? Também. A gente põe na conta do o técnico. Roger né? Tem gostava costa- dele. Não é uma questão de gostar. O Roger pode até gostar, indicou. Mas chegou no Ronaldo por quê? Porque não tinha dinheiro para contratar coisa melhor. Certo? Certo. E se tu não tem como contratar coisa melhor, nós vivemos isso no nosso dia a dia. Pai, eu queria, sei lá, fazer que nem Zé Aldo e jantar no Copipi, que é caro para Dedéu. Não posso. Eu vou no boteco da esquina, que é onde eu posso. É isso aí. Vou no boteco da esquina onde eu posso. Porque eu não tenho como ir lá. Eu queria comprar um Mustang. Tá, mas daí Não posso, eu compro uma Brasília. Mas tu sabe que no boteco da esquina tu não vai comer o que tem nesse outro restaurante. Mas é óbvio. O problema é que óbvio. os caras querem O comer lance. o que tem no não, outro não, restaurante. Pera aí um pouquinho. Não dá. Aí eu chego, assim, onde é que nós. Aí eu chego pra nega e digo assim: onde é que nós vamos? Ah, bom, no boteco da esquina, que é o que dá. Tu acha que o Roger queria o Ronaldo? Cara, isso acontece com 99% dos treinadores. Eles querem jogador da prateleira A, B ou C.
Não tem, meu filho. Vamos pegar da D e te vira, porque nós temos que formar um grupo. Aí vem o Ronaldo. Bom, isso é uma operação. Ronaldo tá ali. Agora tem uma operação que aí sim envolve o Roger. E envolve a direção também. O Roger tá escalando o Ronaldo. Tem que chegar um dirigente e dizer assim, ó, o Roger, deu. Ou repassa o Ronaldo, ou chega assim, gente, não dá. Tu tem alternativa da base, tu vai pegar, Ronaldo não dá. Aí ele botava e tal. Mas vamos agora, vou jogar com o Fluminense, Copa do Brasil. Eu tenho o Ronaldo, mas agora eu tenho o Richard. Que também, mas eu tenho o Richard. Quem é que começou jogando? Richard. Claro. Agora o cara estourou a cabeça, velho. Eu não posso jogar com 10, não foi ninguém expulso, eu tenho que botar alguém. Pô, sobra o Ronaldo. Mas Esse tá é o concordando fato. comigo. Esse é o fato de ter jogador ruim no grupo. Exato, acontece. Ele isso joga. aí não tem problema. Ele joga. Agora, para mim, a culpa é do Roger, em partes. Para mim, a grande culpa é da direção. Agora, hoje, por exemplo, então, observa atentamente. Marcelinho deve... Eu vou te dar outro exemplo, tá? Recente, o problema é sempre com o volante. O Inter vai e contrata o volante que precisava, contratou Baralhas. O bom era o Marlon Freitas, que foi o Botafogo. Aí o Inter, vou voltar um pouco mais no tempo. O Inter veio em contrato o Anselmo. O novo Pogba, segundo o Emerson Maria. Aí tu tem... Vem cá, cara. Tu não conseguiu formar ninguém. E pior que não conseguiu, que se formou, botou, não deu. Eu só vou acreditar que o Ronaldo não será usado no time do Internacional se hoje, na lista dos caras que vão para Bragança Paulista, ele não estiver. Mas se estiver... Cara, mas ele pode estar, mas aí o fato pode jogar. Olha... Sabe, para mim é mais profundo isso aí que está acontecendo no Inter. E eu acho que o Roger tem uma parcela de culpa, mas o Roger, para não cair, ou pelo menos cair na convicção dele, ele tem que... Ontem dissemos isso. Chega de Ener Valencia e Borré, o centroavante é o Ricardo Matias. E vai firmar no Ricardo Matias. Por isso que é um Wesley, tu vai para a esquerda agora porque não tem Carboneiro. Tu vai jogar aqui. Agora, se tu não jogar, tu não joga mais. Porque, velho, senão tu vai virar 1º de abril. Agora tu vai jogar na esquerda. Agora tu tem que jogar. Lá na direita é o Tabata que tem que jogar, cara. O teu volante agora vai jogar o Alan Rodrigues. Bruno Henrique não vai jogar. O Bruno Henrique nem entrou no jogo Fluminense. Verdade. Vai jogar aqui, joga Thiago Maia de primeiro, Alan Rodrigues. Eu não vou tirar o Alan Patrick ainda na minha escalação. Mas ninguém tira. Não, mas eu também não quero tirar. Tu vai tirar 2 vezes todos os demais. Mas pode ser o fim e não do vai Roger tirar. também. E não vai tirar. Tá, quer dizer, isso tá caindo na frente da torcida também. Ok, a torcida tem sentimento de paixão. Eu não tenho sentimento de paixão. Pode. E achar que ainda não é o momento. Não, tudo mas bem. Também não dou muito. Aí tu vai girar mais outros 11 do time, ou 10, né? Porque ele não sai. Tu vai contratar outros 10 e tu vai fazer isso e o modelo de futebol vai continuar sendo o mesmo. Que o Rogério, do Não, modo porque enquanto... parece que tira o Alain e resolve todos os problemas. Não, e não é assim. Não, mas é o começo da solução dos problemas do Internacional, é esse. É você ter um outro jogador onde você não precise colocar todo o time em trabalho de função dele, para benefício dele. Se fosse um craque extraordinário, fosse um Messi, fosse um Ronaldinho Gaúcho, não estaria fosse no um Inter. jogador, não estaria no Internacional. Então, por isso que o Internacional não pode fazer um esquema voltado para um único jogador. Nós não falamos isso a respeito do Ener Valencia, que para o Ener Valencia jogar teria que fazer um esquema que propiciasse as características do Ener Valencia, e por isso que se a opção do Roger é pelo Borré, que é um jogador que é mais para o time, mais participativo do que o Ener Valencia, e que nós concordamos que o Ener Valencia, como centroavante, é mais do que o Borré. Nós já não falamos isso aqui. Mas a gente fala de tanta coisa toda hora, mas só que é o seguinte... Mas aí tu joga... Bom, eu tirei Alan Patrick, vou botar o Tabata ali e vou botar o Vitinho na direita. Tá bom, me cedi. Foi rápido agora. Eu não sei se tu vai fazer só isso. Que eu acho, o que eu quero dizer, não é a questão do Alan Patrick, o que eu quero dizer é o seguinte, ou o Roger chacoalha, ou ele vai cair. Mas não ele já está abraçado demais com muita cruzeira. Agora tem uma situação que passa também pela direção. Mas a direção tem que encostar e respaldar. Mas passa por todo mundo, Cristiano, isso é evidente.
Agora, se a direção não respaldar, a direção vai ficar contra a torcida. Agora, por que não contrataram um jogador? Foram buscar o Alan Rodrigues esse, tá certo? Por quê? Não, Bruno Henrique não dá mais ali. Vamos buscar o Alan Rodrigues, tá? Aí se busca para todas as posições jogadores de qualidade, ou pelo menos de uma possível qualidade. Não, o Inter buscou aí também quem? Romero? É. Esse é da qualidade para substituir um Alan. Cara, tu quer um jogador da qualidade, mas não achou e não tem. O que tem é caro. Não, parei um pouquinho. Uma coisa é tu não conseguir um primeiro volante, tá? Como o Fernando. Aí eu vou concordar. Mas tá ali Agora, o Thiago Maia é meia. primeiro volante. Não. O Thiago Maia foi primeiro volante e vem jogando com o Roger E já tá há mal muito jogando tempo o de Thiago segundo Maia? volante. Como primeiro volante, sim. E vou te dizer mais. E como segundo volante também não tá. É outro jogador que tem um perfil. Eu me Thiago Maia é pego. lotérico. Eu me Nunca sabe pego, eu qual me o Thiago pego Maia vai nesse entrar. perfil, tá, mental dos jogadores. Tá? Hoje se desqualifica muito aquela classificação que se fazia. Das E eu até bolinhas, aquela, concordo, amarelo, verde. que é o melancólico, é o fleumático, é o sanguíneo e é o colérico. Tá? Eu não adianta eu ter jogador melancólico, movimentação, eu tenho que ter jogador sanguíneo na minha equipe, jogador que mesmo tecnicamente não seja, né, superior, mas que ele consiga vibrar e ter força para enfrentar uma adversidade dentro de campo. Mas Agora, nem o como é que Roger eu vou é assim. ter? Como é que Bom, eu não sei, eu não acredito nisso. Eu acho que o Roger é um cara sanguíneo da maneira dele. Agora, Mas se os dentro de jogadores campo, forem sanguíneos da maneira dele. não, mas olha aqui, ó, o Bernabé não é sanguíneo, o Da Rocher maneira não é dele. sanguíneo, Muito, o Aguirre não é sanguíneo. Acabou o pênalti Tá. nessa coisa de ser sanguíneo. Aí eu te pergunto o seguinte, tá? O Alan Patrick é sanguíneo? Da maneira dele pode ser. E da maneira dele. Mas vem cá, tu acabaste de dizer da que o maneira Roger dele. da maneira dele. Aí vale pro Roger, não vale pro Alan Patrick? Não. Estou falando como treinador. Como treinador. Eu não estou Não, botando pra mim, o treinador Roger como sanguíneo, jogador. eu vou te dar Muricy Ramalho, sanguíneo. Mano Menezes, é sanguíneo. Às vezes até demais, toma cartão. Abel Ferreira, sanguíneo. Aí eu falei, o Roger não é sanguíneo. Não. Aí tu disse, da maneira dele. Está confundindo sanguíneo com colérico. Abel Ferreira é colérico. Tá? Na minha avaliação, é diferente. Tá? É diferente. Sanguíneo é aquele que é irresignado com uma situação. Tá? Agora, fleumático ou melancólico é o jogador que fica nessa situação. Me explica, me dá uma razão, para aquela atitude do Alan Patrick na cobrança do pênalti. Me deem uma razão. Fazer igual o Neymar? O Cleiton está dizendo que o Inter jogou 5 jogos do Brasileiro sem o Alan. Foram 3 derrotas e 2 empates, sendo uma delas goleada. Agora me diz quantos jogou com o Alan e quantos foram também. Não, assim, ó, eu não tenho preocupação com o Alan Patrick em relação a jogos de menor importância. Mas tem uma situação, e até a gente já discutiu muito com o Rogério aqui no programa sobre o Alan Patrick, que eu não sei, eu daqui a pouco vou começar a aderir a essa tese do Rogério em relação a jogos importantes. O Alan Patrick nunca aparece contra o Fluminense, ele foi uma figura decorativa. Vocês estão sendo no cruéis Beira-Rio. com o Alan. Não, Estão personalizando jogo decisivo. a figura dele. Mas no fracasso Ronaldo coletivo, pode. Mas no Ronaldo pode. Mas um lance Mas no individual Ronaldo em que ele pode. está com a bola dominada. Tá bom, e quantos se lances, enrola com a bola e e tá no pé quantos do lances adversário? individuais o Alan Patrick erra? E pro Ronaldo, o time não joga pro Ronaldo. Enquanto que o time joga pro Alan Eu tô Patrick. falando em jogo decisivo. Gente, Falando em jogo decisivo. Eu não tô falando em todas as partidas. Eu só tô querendo dizer o seguinte: contra o Fluminense, era o momento do Alan Patrick aparecer e levar o time a uma eventual classificação. Não aconteceu. Era o momento de todo mundo, pô. Mas quem é a liderança técnica do Inter? É o Alan Patrick, não é? Essa técnica é a idolatria do time do Internacional. É ele. E o Borré, inclusive, isso que tu está dizendo é injusto, porque o Borré foi um dos caras que mais se apresentou para jogar, que mais correu para jogar, e estava atrás, estava à frente, inclusive segunda divisão, os caras se dar conta, não faz gol em ninguém. Bom, vai cair para a segunda divisão para se dar conta que o Alan Patrick não pode ser o centro de nenhum time que joga um futebol antigo. Eu acho ousado demais a gente fazer esse tipo de afirmação. Não, mas pro Borré não é. O Alan Patrick eu tô falando de uma fase de um jogador de ataque que tem a responsabilidade de resolver os problemas de ataque. Mas quem é que pode potencializar o Borré e o Valência? Quem é que pode potencializar o Borré e o Valência? O principal jogador que pode potencializar esses dois é o Alan Patrick.
Zé, A bola vem de A, trás. gente- a gente sempre acha, Não. quando a gente quer defender alguém, Tá, isso, mas deixa isso eu- é natural. A gente sempre acha um pretexto, uma desculpa, ou desloca a responsabilidade. A responsabilidade do Alain é dele, mas a do Borré e a do É Ener... dele também. É dele. Não é Agora porque tem que chegar a não é bola porque nele. não é porque o time não deixa eles em cima da linha para só dar um tapinha e é. jogar para dentro do É. gol, que os outros são culpados dos erros O deles. goleiro é culpado de tudo também. Os zagueiros não tem nada a ver. É o goleiro que é o culpado quando toma gol. Eu vou fazer um rápido recorte Não, aqui. Zé, Não, por favor, é um conjunto. Tu não quer enxergar que o conjunto do Mas é Internacional claro que é um montado pro Alan conjunto de Patrick 11, jogar. mas tu tá colocando toda a culpa num cara Mas só. por quê? Aí não Porque, dá pra aceitar, mas porque o Rogério. modelo é feito para ele, José. Eu vou fazer O modelo é um único feito pra recorte ele. aqui de jogo importante que o Alan Patrick apareceu, tá? Um jogo. É o Grenal da Arena da final do Gauchão, jogo de ida. Os demais, o Alan Patrick não apareceu. E essa é a crítica pontual que eu tô fazendo a ele. Na hora decisiva, na hora do vamos ver, o Alan Patrick, por alguma razão, desaparece. E esse tipo de jogador tem que aparecer no momento Quer que eu importante. te diga por quê? Porque o perfil dele é melancólico. Peguem a entrevista dele ao final do jogo contra o Fluminense. Peguem a entrevista dele. É um perfil de jogador melancólico. Não vai sair, ele não é nem fleumático. Fleumático é aquele jogador que, independente da... Vamos botar, fleumático é o Ganso. Tá? No meu entendimento. Ele vai jogar sempre daquele jeito, com aquela qualidade. Ele não vai ser mais baixo do que aquilo, né? Mas não, o Alan Patrick, ele se submete à marcação, ele se submete às adversidades, ele não supera, não tem jeito. Tem uma questão que a gente talvez esteja negligenciando, e ela é importante ainda mais com o passar do tempo, parece que é mais tempo num período menor, que é a idade do Alan Patrick. Ele já tem 34 anos. Ontem o Bruno, até Oliveira, falou isso. Ele disse, pois é, o Alan Patrick, ano passado, jogou um pouco melhor. Gente, quando tu tem 33, jogador de futebol, eu tô falando, 34 já faz uma diferença. E ele nunca foi um cara de grande intensidade. Tem uma coisa que a gente precisa lembrar. Teve gente pedindo Alan Patrick na seleção, gente. É. Ele não aguenta demasia. um minuto no meio-campo de Equador, de Uruguai, de Chile, de qualquer seleção. Com todo respeito, eu acho o Alan Patrick grande jogador. Mas ele não tem intensidade, força física para jogar nesse nível. Eu larguei agora o nome de um jogador, o Ganso. Tá? Para vocês, Ganso e Alan Patrick, quem é melhor dos dois ou quem foi melhor dos dois? Mais habilidoso, o Ganso. Não é nem habilidoso, Tá. inteligente, técnico, tá bom. muito mais jogador. Onde é que está o Ganso? Com a mesma idade... Na reserva. Na reserva do Porque é Fluminense. outra situação do futebol hoje. Não permite o futebol. Estou dizendo isso desde o ano passado. Tem que mudar esse perfil. A intensidade hoje determina o jogo de futebol. E repito, para que o ouvinte não me interprete mal, intensidade não é só uma velocidade de um contra-ataque, por exemplo. Não, é agilidade de movimentação, de recomposição, Vou usar outro de exemplo, Só tem um transição. adendo aí. tá? Tá, só Não tem um precisa de adendo. ajuda. Quem? Rafael Veiga. Só tem um adendo aí. Queriam também na seleção, isso aí. jogou muito nos últimos 4 anos. Cadê o Veiga? O Abel não para, não espera 2 segundos para... Não, cara, não tá rendendo. Só que no Inter há uma escassez de qualidade. Então tu fica naquela, não, mas eu não vou botar o Tabata no lugar do grande Alan Patrick. Tem um fato precedente aí. No Inter há uma escassez de conquistas, então... Também, Mas tudo não, faz parte do não, tudo contexto. se potencializa. Tudo faz parte. Agora, em relação a essa comparação que o Rogério fez, Ganso e Alan Patrick, só tem uma situação em relação ao Ganso. Quando ele surge no Santos, em 2010, ele tinha esses movimentos de agilidade, ele fazia a bola correr, só que ele é atrapalhado, para quem não se lembra, com 2 lesões muito sérias de joelho. Depois é que ele ficou um jogador de menor intensidade, mas ele tinha isso no seu início. Eu me lembro muito bem que, aliás, o Ganso jogava mais do que o Neymar naquele Santos Dorival, tá? Jogava muito mais. E eram 2 talentos. E foi posto na reserva. Por quê? Porque E o hoje Alan não era é. reserva do Ganso, né? Sempre foi. E merecidamente, óbvio. Mas era um bom jogador. Não, eu não apoio. Ah?
Às vezes tem uns momentos que eu... Não, mas Não, é. não apoio, Mas não onde é apoio que que o o Ganso Marcelinho jogava mais disse que que o o Neymar? Ganso jogava O mais que o Santos, Neymar. Não, mas eu não falei isso. Não, falou isso, que eu tô tá. impactado. Ah, tá, achei que era, Não, no começo achei de que era o carreira. Ganso e Alan Patrick. Eu digo, não, para aí. No começo de quando- carreira, tanto que o Ganso foi convocado para a Copa e o Neymar não. No Eu inicinho cometi ali no dois Santos. erros de avaliação Depois daquela das lesão, ele nunca duplas mais... do Santos. O Ganso foi convocado Para para a Copa do Mundo da África do Sul. E estava na lista e o Ganso Neymar não não estava foi. na lista. Mas ele Não, ele não foi. O Ganso não foi. Ele, o técnico- claro que não foi. Mas Sim, ele não estava na lista. foi, não foi, nem Pois Neymar ele foi. estava na lista e o Não, Neymar não estava na Assim, lista. ó, Que lista se ele não foi? quando surgiram Diego e Robinho, eu Mas achava que o na Diego ia lista- ser na melhor. lista- O Robinho Ah, na ia ser lista melhor. dos 50. Mas aí aqueles- estava o Neymar também, na lista. Não pra- estava. Não estava. É, mas Então, também hoje é isso aí, sexta-feira, amanhã eu vou estar de folga, dia dos pais domingo, não Mas vou. aí... Mas teve uma lista aí que o Alan Patrick também esteve numa Não, é que teve numa lista. só para esclarecer, como é que surgiu a dúvida? O Cristiano perguntou, mas quando é que o Ganso foi Não, mais não, jogador não, do não. Neymar? A dúvida surgiu No quando o começo Salzano do disse que o Marcelinho, Ganso foi Isso. muito mais jogador que o É. Neymar no Santos. Aí isso eu fiquei impactado. Ponto. Tá certo, acabou. Não, no início- Foi lá em 2000 em Guaraná com rolha. Tá legal. O Neymar tá lá pelas tabelas do Santos, o Santos só tá para cair e o Ganso é Não, o reserva. recorte E que o eu fiz Alan é o Patrick seguinte. não é. Em 2010, quando o Inter ganha a Libertadores, o Santos conquista a Copa do Brasil, diante do Vitória. E, aliás, o Santos elimina o Grêmio nas semifinais, né? Tem aquele 4-3 no Olímpico É verdade. e tem o 3-1 na Vila Belmiro. Naquele Santos do Dorival, que tinha o Ganso como meio-campista, tinha o Robinho, tinha o Neymar, tinha o André, que depois veio, o Ganso, naquele momento, era o principal jogador do time e era pedido, tanto ele quanto o Neymar, mas mais o Ganso ainda, na seleção brasileira, Nesse pelo Dunga. curto período, um pouquinho só. Depois que eles já estavam mais profissionais, se viu que o Neymar jogava mais. Um pouquinho claro, que é uma evidente. semana, 15 dias. 3 meses, 4 meses. Tanto é que um ano depois o Neymar Robinho e leva Diego a mesma coisa. Santos Eu ao título achava da que o Libertadores. Diego seria melhor do que o Robinho. E o Robinho jogou muito mais. E são situações semelhantes, características e posições semelhantes. É. O Diego estava para o Ganso e o Neymar para o Robinho. Os dois últimos são melhores. Foram melhores. Até por posições diferentes, mas foram melhores. Agora, Ganso, Alan Patrick, pô, Mas eu o entendi a Ganso eu fala acho mais do jogador, tá? Cristiano. Tu jogador. acha? Eu também. Nossa, Não, Alzano. essa dúvida não reclama de nós tanto tempo de discussão em torno do Santos e do Neymar. Mas só para ilustrar aqui, a televisão está mostrando, e vocês se não viram, verão, o Neymar fez hoje no treino do Santos um golaço, ele passou por 6 caras e matou o goleiro na saída, por elevação. Então, o Neymar, pode o Santos estar pelas tabelas, mas o Neymar não, hein? Ele tá voltando a jogar. O Neymar, mas deixa eu te falar uma coisa, o Neymar tá nesse voltando. treino passou por 6 caras e um golaço por cima. É. Agora tu De imagina, cavatinho em cima do coitado goleiro. do cara que dá uma rachada no Neymar no treino, ele rescinde contrato com o Santos. Então vou deixar passar, passa. Agora, e o se ele Neymar fizer ainda- agora no final de semana, no jogo, passar por 6 e fizer um golaço de cavadinha, eu vou chegar e vou dizer, ó, tava certo, Mas o Neymar é o cara. Neymar, eu reconheço cara. que ele está jogando bola, o Neymar. Mas é outro que, num alto nível de seleção, eu duvido ainda. Olha, Duvido bastante. Ele tá se destacando em todos os jogos. eu ele também joga acho. muita bola, ele é o Neymar. Ele tá no Brasil. Ele ainda tem 33 anos, mas eu duvido um pouco para a Copa do Mundo, sinceramente. Levaria no grupo, mas não teria O essa único cara que obrigatoriedade. assusta ele é Olha o aqui, ó. Kaique. O Neymar no Santos hoje é comum. Eu, presidente do Inter, É comum. se tô com O Neymar, dinheiro e no mercado o Neymar, comprar. o Neymar, do Grêmio o também. Neymar Eu não não farda no Flamengo para titular. Não sei se farda no Botafogo e tenho dúvida se farda no Palmeiras. Pode ser que, não sei. Não, joga. No banco ali para entrar no segundo tempo. Eu né? acho que Jogaria joga em nos todos, 3. Cristiano. Neymar vai Joga ser nos titular da 3. seleção na próxima Copa Vai, do Mundo. claro que vai ser. Vai. Eu espero que tu esteja certo, mas não por carteiraço, que ele seja isso que tu tá falando, por estar bem fisicamente, por querer ganhar uma Copa e não para ser o centro do time de forma só egoísta. acho que o Neymar, ele no Flamengo, eu acho difícil do Neymar hoje ser um titular. Mas Botafogo e Palmeiras eu vejo com espaço, porque o Neymar, ele me parece até um jogador muito mais pesado hoje, né? Um jogador que já perdeu um pouco da sua mobilidade. Mas ainda assim, com a bola no pé, ele é muito Ele diferenciado. perderia para quem no Flamengo?
pela faixa de campo que ele joga, tem o Arrascaeta, tem o Bruno Henrique. No caso dele seria o Arrascaeta, né? Ia tirar o Arrascaeta. É. Ou alguém teria que fazer alguma coisa para tirar Esses um caras outro. não jogam mais que o Neymar. Tirar um outro e colocar o Arrascaeta. E deixar o Arrascaeta com o Neymar. Mas eu colocaria mas ele joga. eu acharia Eu um também. lugar para ele em qualquer time. Mesmo tendo minhas críticas quanto à disposição física dele hoje. Ele ainda tá um pouco, sabe, ele não tem mais aquela Um ano parado. velocidade e tal, mas ele Tem joga 3 bola. lesões graves na carreira. Mas ele joga bola. Eu não... E outra coisa, encarar o Neymar O ainda problema vai ser do difícil. Neymar, ele se antipatizou. Seja com a torcida, com a crônica, até Não, com é os isso que eu colegas. tava falando. Ele tá muito Ele se milindrado. deslumbrou. Ele, se alguém der uma vai, ele xinga. mimizento O repórter daqueles. faz uma pergunta, ele retruca. Discute com o Se alguém torcedor. fala dele, ele responde nas É. redes sociais. Vai vir alguém dizer, mas ele não tem esse direito, ele tem. Mas se um cara Ô, público Neymar. entrar nessa pilha, Tá roubado. ele não vai conseguir. Presta atenção no entendeu? Zico, Ele tem Neymar. que se focar. Presta atenção no Zico, como ele se pronuncia. Tá perdendo no xalalá de Zapel. Tá perdendo na retórica. Não, o Neymar tá perdendo na bola e na postura sempre perdeu. Não é xalalá de Zapel. É postura. O Neymar não tem postura de craque, Neymar não tem postura. Simples. Na bola foi um craque maravilhoso. Hoje não é mais. Hoje, para mim, é bom para comum. Mas Se ele é o cara mesmo, ele tira o Santos do buraco. vai tirar. Não, quem vai tirar é o coletivo. E também não sei se vai tirar. Vai ser o artilheiro no final. Vai, fazer gol decisivo. isso aí. Ele é diferente, Cristiano. Ele é bom. Tá bom. O Maradona para genro não servia, para Vestal não servia, para exemplo de comportamento não servia, mas jogava bola. Aí, infelizmente, ou felizmente, sei lá o quê, a gente pode perceber que tem caras que são geniais com a bola no pé e não tem um comportamento muito cidadão. O Neymar sai por aí porque tem dinheiro, fazendo filho, pagando pensão, não sei o que. Essas coisas vão criando uma imagem agressiva, né? Parece que é um cara... Não, desculpa. Eu não estou preocupado com a vida sexual do Neymar, como ele, se ele faz filho, se ele é o Mr. Catra do futebol. Não estou preocupado com isso. Eu estou falando de outras coisas. A vida sexual do Neymar, com quem ele namora, deixa de namorar, não me interessa. Eu estou falando de postura, de postura de homem. Que não é a vida sexual. Veja bem, eu estou falando de comportamento. Mas tá certo. Isso aí também no Brasil, quanto mais bandalho for, melhor é. Parece que sim. Infelizmente. Mas no O Santos, Neymar que o diga, né? Mas no Santos também ele tem eu vejo até essa postura mais positiva do Neymar no Santos, até porque ele é o principal jogador do time. Só que também ele tem que ter uma paciência, porque tem muito jogador ruim do lado dele. E a água também. tá subindo parado, também, gente. né? Ficou um ano parado, tá voltando. O Santos também tá numa pressão, ele sabe disso. Ele sabe que vai arder no dele, né? Vão dizer que, tem Neymar e não conseguiu escapar minimamente da segunda divisão, sendo que o Santos recentemente estava, né? Então... E já tem uma pressão muito forte para cima do Kleber Xavier, até o São Paulo está negociando com o Santos para voltar. Então, pode ter mais uma mudança aí o Santos de treinador. O Santos contratou o Kleber Xavier porque acreditou que o Tite ia tirar um período aí sabático e que viria a ser o treinador do Santos. Foi por isso. É verdade. E agora, como está vendo que o Tite não vem, tá? Já está... O Matheus não tá lá? Contestando, mas então todos esses indícios eram para o Tite vir. Tá lá também. Todos esses indícios todos eram para o trabalharam Tite. com o O Santos achou isso, que ia contratar a comissão do Tite, que o Tite depois viria. Claro. E se não vir, parece que a única maneira da permanência, né, do Kleber Xavier, isso se ele não fizer uma grande campanha daqui para frente, é se o Tite vier para o Santos. E aí ele abraça a comissão técnica dele. Agora, Zé, voltando ao Inter, eu estou muito curioso com a escalação de amanhã, tá? Porque a gente É imaginava... uma resposta do Roger, verdade. A gente imaginava aí, por exemplo, uma mudança de esquema de novo, ou a manutenção, na verdade, do 3-5-2 contra o Fluminense. Sabe, desculpa, eu fico muito incomodado, a gente imaginava, eu nunca imaginei isso.
Eu nunca imaginei. Me Testou expressei contra o errado. São Paulo. Testou É. contra o São Paulo. Tu tinha que trancar para não tomar. Tomou 2 gols. Vai voltar para o que era. O próprio Rogério Amaral disse, ele vai voltar para a origem. E tem que voltar para a origem. É um plural majestático, né? Nós normalmente usamos a gente, mas quer falar por cima. Sim, Tu mas tem esse ideia, plural assim, Marcelinho, majestático me do time incomoda, aí, porque eu faço parte do seleto grupo e não disse e não imaginava que ia jogar com 3-5-2 contra o Fluminense. Marcelo, tem ideia mais ou menos do time ou não? Olha, o que eu poderia colocar aqui? Sei lá, Rocher no gol, Aguirre na direita. Vitão. Não, Não, ele tá tá suspenso. suspenso. É o último jogo de suspensão. Então Cleiton. vai Cleiton Sampaio. Cleiton, Vitor Gabriel ou Não. Juninho. Cleiton e Juninho. O Vitor Bernabé Gabriel na foi esquerda. outro que foi limado também. Ó. Vê a coisa. Eu já falei sobre isso. O lado esquerdo foi desmontado, com o Thiago Maia sendo puxado para volante. Tal. Sobrou para o Vitor Gabriel também. Vamos lá. Aí meio campo, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Vitinho, Wesley e Porré, ou Ricardo Matias. Acho que é por aí, né? Porque o Carboneiro, o mercado, devem ser confirmadas as lesões em breve, né? Então, mais um momento aí que o Roger vai precisar tirar um pouco mais desse time e precisa ganhar o jogo amanhã para não aumentar a pressão. É complicado. O Roger ele tem que fazer, vai ter que tomar algumas iniciativas assim de coragem para fazer algumas mudanças no time. Mas ele tem recurso para isso? Pois Aí é. é que tá. Até isso, entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, sem voltar de novo no debate, mas eu já te fiz essa pergunta. Tirar o Alan Patrick nesse momento não tem que fazer. Agora não adianta. Exato, Claro que não adianta. Mas eu O que tem que concordo fazer contigo um outro modelo. que chegando em dezembro tem Claro. que pensar seriamente Mas nisso. lembra, Guti, que eu falava isso em dezembro do ano Ele passado? queria ir para os Estados Unidos. Quando ele testou contra o Botafogo aqui, que era, né, o exemplo de time de intensidade era o Botafogo, lembra que a gente concordava com isso? Que era o exemplo de intensidade em todas as funções, tá? Que era transição, era recomposição, tudo Botafogo. Bom, ali o Roger tentou um modelo e depois se imaginava que ele fosse fazer isso. Tá? Mas não, aí voltou a ficar a mesma coisa. O centro continuou sendo o mesmo jogador. Então, não altera o Internacional. E agora eu concordo contigo integralmente. Não é o momento de mudar. Não é o momento de mudar. Que aí vai tirar o Alan Patrick agora com todo um time que é quase reserva? E leva uma chapuletada lá. Não, o Alan Patrick ficou fora. Né? O Bragantino também não vem numa boa, né? O Bragantino vem perdendo. Não, está numa fase ruim. Né? Não Exato. ganha 7 jogos. E perdeu 5, né? Isso. Parece que perdeu 5 e não ganha 7. Perdeu as 2 do Botafogo Mas na Copa do Brasil. Mas é o 6º colocado atrás do 5º. Mas derreteu, ele estava ali disputando Sim, liderança. Né? Liderança. Ele tava porque na ele boca fez a do gordura túnel. lá no início. Por isso que ele não está lá embaixo. Perdeu agora no Brasileiro para o Atlético Mineiro na última semana, né? E teve aí as 2 derrotas para o Botafogo, na quarta-feira 1-0 lá em Bragança Paulista. Mas é um time que eu acho limitado, mas ele tem muita intensidade, né? Ele corre muito. Ninguém ganha do Bragantino se não jogar bola. O Bragantino sempre coloca uma correria É o time veloz. desenfreada para cima dos adversários, né? Eu acho que não jogar bola é relativo, né, Zé? Tu tem que competir com um time desses aí. Se não for competitivo, não tem jeito. Eu vejo alguns jogos do Bragantino. O Bragantino não tem apelo, né? Tu olha ali, não tem alma, não tem sangue. Como é que é? Não tem exigência. É fleumático, não? O Bragantino é o time... Não, o Bragantino não tem exigência maior em cima dele, né? Nem o próprio patrocinador, ou seja lá o que for, tem uma exigência maior. Não existe Né? uma A Red possibilidade no jogo de amanhã dele tirar o Alan Patrick e colocar o Tabata no lugar do Alan Patrick mas aí e o Vitinho no time? Mas amanhã vai ser time reserva. Se vai fazer isso, é para valorizar o Alan Patrick. Vai ser contra o Flamengo. Contra o Flamengo que a gente vai Eu ver quero o time ver todo titular. mundo. Time reserva contra o Bragantino. Mas não Eu é acho que não. reserva. Não, mas olha aqui, ó. Se nós estamos falando que é Então o que fez Cleiton... contra o São Paulo? Mas agora tem uma eliminação na tua conta, cara. Eu acho improvável. Não, o time reserva vai pelas ausências. Quem é que vai jogar de central? Aí
vai tomar uma ruim na quarta e o Inter nunca joga mal e nunca tem um adversário melhor. O Inter tá sempre cansado, o Inter tá sempre com desfalque, o Inter tá sempre com calendário. Não, calma. O Roger vai ter que se decidir. Porque o Roger nunca tem responsabilidade. Ou é do jogador, ou é do cansaço. A gente... Não, né? Não, né? Faz tempo que o time dele não joga. O Fluminense controlou o Inter. O São Paulo controlou o Inter. O Vasco, por 30 e poucos minutos, não deixou o Inter ver a bola. Cadê a responsabilidade do Inter Mas você nisso? está falando do primeiro do jogo, aqui de Porto Alegre, ou esse jogo Dos agora? Dos dois. Eu não vi o Fluminense controlando o Inter no segundo mas jogo. um controle de resultado e de regulamento. Deixou o Inter tentar e o Inter não conseguiu. Eu achei quarto jogo a noite inteira. Eu achei quarto um jogo muito ruim. Não, mas Tecnicamente, um jogo muito Mas ruim. quem é que tem que ganhar? eu Quem é que tem também. obrigação de ganhar? Deu 9 minutos de acréscimo, não foi? No segundo tempo, e tinha que ter dado mais. O Ó, jogo viu? não andou. Todo jogo tem uma justificativa. Foi o Fluminense, Não, tô deixou falando jogar, pontualmente desse jogo. foi o Mas São tu acha Paulo que o Fluminense tava deixou o cansado, Inter era time jogar? Mas aí te reserva. impõe, Zé Aldo, te impõe. Zé, Te impõe no tá jogo. ruim a tua situação, Zé. A tua do Inter. Aham. A nossa, Tá então. jogando, exato, tá jogando Nós mal. gaúchos. A dele, Tu o que não tá defendendo. bem, sabe? Tu tá sem confiança e tu continua jogando mal. Aí agora, tá, vai com o time titular. Aí, beleza, ganha do Bragantino. O jogo agora vai lá no Maracanã, perde feio pro Flamengo. Pode ganhar, tá? Que fique claro isso. Mas não é o que vem fazendo o Inter. Aí, não, mas é que a gente veio de uma decisão na quarta e jogamos sábado com todo o time titular. É que daí vai passando o tempo, porque nunca alguém vai ser responsabilizado. É sempre cansaço, lesões, desfalques, Isso aí acabou. Agora, calendário, É que tem volta diferença. de parada. Tem muito mais diferença de uma desempenho tem eliminação. resultado É agora que vai o pesar. gauchão que a gente deu muita força. Não, calma, né? Tem diferença. Tem entre treinador eliminações. fazendo mal o seu trabalho, tem dirigente fazendo mal o seu trabalho e tem jogador jogando muito pouco. Tem O Inter tá diferença, jogando Gutiérrez. pouco, gente. Tem diferença entre jogos. O segundo jogo contra o Fluminense, o Inter jogou mais do que ele mesmo jogou no Beira-Rio. O Fluminense, no jogo do Beira-Rio, ficou tranquilo. Fez o gol, tocava a bola, o Inter corria atrás, sem forças. No jogo do Maracanã não foi assim. O Inter fustigou o Fluminense e os caras ficaram a noite inteira fazendo cera, catimbando, se atirando, enrolando. Sim, competiu. Eles não queriam o jogo. Isso faz parte Não, da isso- competição. Antijogo. Faz parte da antijogo competição. é antijogo. O Cristiano tem razão quando ele diz assim: quando são os argentinos que fazem isso, Não, quando vocês a gente ficam faz isso. friccionando. Quando a gente É faz o isso. nosso lado. Imagina se é o Inter, imagina se esse é um time copeiro. Olha ali que raça, a raça uruguaia, a raça charrua, a raça argentina. Cara, o Fluminense faz a próprio coisa Renato- mais certa do O mundo. Renato disse, jogamos com o Regulamento, regulamento. mas do Felipe, vamos fazer isso do Grêmio, todo mundo friccionava. Aí eu concordo Tinha que contigo. friccionar. O Fluminense não tem como fazer muito mais do que isso, não, Cristiano. O Fluminense é ruim também. Mas O olha, Fluminense é médio também. essa é uma outra discussão. O Fluminense é terceiro melhor do mundo num campeonato mundial que acabou há poucos dias. O Fluminense jogou uma enormidade nos Estados Unidos, gente. E ele estava sem o Thiago Silva, ele estava sem outros caras, ele ainda perdeu um jogador que foi embora para a Europa. Eu não acho o Fluminense essa desgraça toda. Não, mas não é. Ninguém está Mas dizendo que é uma ninguém falou desgraça. isso. Não é, não. Mas ninguém disse Ô, isso. Zé, mas tu acha assim, por exemplo, o Marrocos. A Marrocos é a quarta melhor seleção do mundo e foi a quarta melhor na Copa. Não dá para ter esse padrão também, né? O Fluminense perde para esses times europeus com facilidade. Se jogasse de novo. Eu não estou diminuindo o Fluminense, pelo contrário, acho que a campanha é histórica, maravilhosa o que o Fluminense fez. O Fluminense tem suas qualidades. Mas perdeu um Arias, e isso é muita coisa para o Fluminense. Perder o Arias é perder muita coisa. O Renato faz um bom trabalho. Acho que ele foi muito, assim, copeiro na disputa com o Inter. Ele não é melhor do que o Inter, acho que se equivalem. Mas a gente tem que começar a ver por que está acontecendo essa fase do Inter. E não somente por circunstâncias extras, por astros, cansaços. Eu já percebi isso. Eu me enganei com o Inter. Eu já percebi Eu achei isso. que... Mas eu me enganei. Eu me precipitei e me enganei. E É outra um coisa, time tá? médio, um elenco médio. E Essa reflexão, Cristiano, essa história de gerir o grupo aí ferrou.
essa reflexão... Demorou demais para mudar, se abraçou em Valência e Borré, tentou botar os dois juntos, separado, Tá bom, ok. botou o Alan Patrick, tá bom, peguei o Alan Patrick, Tá, a zaga inventou demais, a direção contratou um monte de meia bomba aí, que, pô, são 9 contratações, cara, tu espreme as 9 e dá uma. Vocês lembram que no início do ano, eu até trouxe a notícia aqui, que depois terminou não se concretizando, que a Major League Soccer queria o Alan Patrick, um dos times, e o que eu disse aqui, é a melhor coisa que pode acontecer para o Internacional, porque enquanto ele estiver aqui, não tem como mudar. Não tem essa idolatria que a torcida tem por ele, vai tirar do time, vai ser uma grita geral. Então não tem, ele tem que sair daqui. Era a melhor coisa que pudesse acontecer para ele também, pegar um futebol secundário, um futebol com outro ritmo, com outro time. A gente não está falando do Cuejar aqui, que ficou 4 anos lá no futebol árabe e que não consegue pegar o ritmo, vinha completamente fora de ritmo. Não, eu te entendo, isso. mas aí tu tem que pegar trazer, um futebol leve. Tu tem que preparar um jogador melhor para Alan Patrick que o Alan Patrick para substituí-lo. Mas qualquer um é melhor. Se tá ruim com o Alan Patrick, pode ser muito pior sem ele. Não é o Romero, né? Se você trouxer um jogador do mesmo... Mas o Romero nós falamos aqui. Não era o Gabriel Carvalho, por exemplo. Mas, pois o Gabriel Carvalho era uma expectativa que não se concretizou. Se tu trazer um jogador extra classe, se tu trazer um jogador indiscutível para a função do Alan Patrick, aí eu não preciso. Ao natural tu começa a fazer essa mudança. Eu não preciso ter um jogador extra classe. Mas tu não pode ficar abraçado com o Alan Patrick, porque teoricamente tu não vai encontrar o outro. Eu entendi. Eu só acho o seguinte, tá? O Alan Rodrigues pela saída do Alan Patrick, tu tem que ter um melhor do que ele. Mas melhor do que ele eu consigo na esquina. Talvez mais jovem. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não questiono o Alan Patrick tecnicamente, como eu não questiono o Ademir da Guia tecnicamente. Vocês acham que o Ademir da Guia jogaria hoje? Claro que não. Nós estamos falando do Ganso. É um estilo de futebol muito difícil de encaixar hoje, ainda mais com a idade. Entendeu? Se já normalmente se perde a vitalidade com a idade, se você não tem isso como característica, mais ainda. Então, eu não preciso ter um extra classe para substituí-lo. Eu preciso ter um jogador que tenha característica diferente dele. Característica que dê mais intensidade para o time, que possa receber uma bola e já está enxergando o cara e dar o passe de primeira, né? De não ter que retardar uma jogada, não ter que precisar de espaço. Entendeu? Não jogar numa faixa só de campo, onde os outros têm que fazer e jogar por ele e correr por ele. É isso, Salzano. Eu não preciso ter um jogador extra classe. Claro que se eu tiver um jogador com uma qualidade técnica, refinamento técnico, que o Alan Patrick tem, e com um dinamismo que o futebol exige hoje, tudo bem, mas esse jogador custa quanto? Não, 30 milhões de dólares? 35, 40 milhões de euros? Vamos colocar aqui um exemplo, tá? Exemplo. O Arrascaeta saiu do Flamengo. O Alan Patrick saiu do Inter. Vem o Arrascaeta pro Inter. Pô, tu repõe com uma qualidade muito superior um jogador. Então, é isso que eu tô batendo na tecla. O Inter decide por um final de ciclo do Alan Patrick, ok. Só que tem que ter um jogador tão bom quanto e até superior. O que fez o Inter lá em 2008 quando... plata, muchacho. Não, tudo bem. Mas o que fez o Inter em 2008 quando o Fernandão saiu? Ele trouxe o D'Alessandro pro lugar. Então ali se teve um movimento de repor uma saída. O Inter era maior no mercado à altura. Época. O Inter era maior do que... Ele é maior do que ele mesmo. Mas todos os outros também cresceram muito mais. Então, não, é que ele era maior. Ele tinha um cara que bancou o D'Alessandro, que foi o Sonda. Não, mas o time era melhor, Cristiano. Não, o time era melhor. Se montava um time melhor, entendeu? Era diferente, era uma outra época, mas não é que o Inter tivesse. Não, quem bancou foi o Sonda. Era ricaço, mas era mais capaz de fazer isso. O problema é que o Internacional não entende isso. O Internacional não entende que precisa fazer essa reestruturação a partir de um jogador para essa posição. O Internacional não entende isso. Se entendesse, o Internacional ia estar dedicando esforços de pesquisa, de prospecção, para essa posição também. Mas não faz isso. Todas as outras posições o Internacional prospecta, contrata, certo ou errado, mas contrata. A única tentativa, me parece que foi essa do Romero, né? De trazer um jogador
para ser mais ou menos da posição. A única tentativa foi essa. Não tem o Tabata se candidatando? O próprio Roger disse que é proibido. É que o Romero vem de graça, né? Também é outro que... Vocês viram, o Roger tirou a esperança de alguém ganhar a posição do Alan Patrick. Porque o Tabata, brincando, disse, mas eu vou ficar de reserva do Alan Patrick. Meio que o Roger consentiu com isso. Ou seja, realmente, se tu quer jogar no meio, esquece que tu não vai ser titular. Aí é brabo também, né? 12:12, você está acompanhando o debate do Ganhando o Jogo aqui pela Rádio Guaíba, discutindo as coisas do futebol. Nós voltamos já. Sábado às 6h começa a jornada esportiva para Red Bull Bragantino e Internacional, direto de Bragança Paulista. Orestes de Andrade, Rogério Amaral, Marcelo Salzano, Martim Moura. É vermelho, é do Rio Grande, é do Internacional. Mas aqui na Guaíba, você sabe, as informações começam antes, a partir das 4h tem Esperando o Futebol, com Rafael Pfeiffer. E depois do jogo, a repercussão de mais uma partida do Inter no Campeonato Brasileiro vem no vestiário da Guaíba. Você nos acompanha também os bastidores da transmissão através das nossas redes sociais, no canal de esporte da Guaíba, o Guaíba Esporte, também nas nossas redes sociais no Instagram, @Guaíba Esporte, e também no Twitter, @Guaíba Esporte. Oferecimento Banrisul, Stara, Ótica Fertis e Ubra, Tempo e Placar, Anrix, craque do jogo, Trilegal, Torcida, Galeazzi Martinox e o comentarista Dália Alimentos. Você sabe, se tem futebol, tem Campeonato Brasileiro, tô na Guaíba. Quer ficar por dentro de todas as novidades da JBL? Então siga lá no Instagram, @JBL_Brasil, e acompanhe os últimos lançamentos, promoções e muito mais. JBL, feito para ser ouvido. Do café com leite para iniciar o dia com o pé direito, ao smoothie cheio de energia depois do treino, da delícia do docinho na sobremesa, a receita do bolo caseiro que enche a casa de cheirinho bom. Onde a vida acontece, o Leite Dália está presente, levando sabor e transformando qualquer instante em algo especial. Onde tem vida, tem Leite Dália. A sua saúde não pode esperar. Em agosto, o Sindaergues reforça o cuidado com quem faz a diferença. Você, administrador. Associados contam com planos de saúde Unimed e planos odontológicos com condições exclusivas e atendimento de qualidade. É hora de investir no seu bem-estar e no da sua família. Associe-se agora e aproveite todos os benefícios. Acesse sindaergues.org.br ou ligue no 51-3391-5423. Feirão de Fábrica Volks Vale Mais. O maior feirão de fábrica do Brasil com condições exclusivas. Confira! Na Unidos, Polo Track com IPI 0. IPI 0. De 95 por 84.400. Para o Polo Highline, desconto de IPI em dobro e taxa 0. Venha! Tudo é feirão na Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga 6.400. Não perca! Desacelere, seu bem maior é a vida. Volkswagen. Os problemas para os Estados Unidos em decorrência do tarifaço. Moldávia, o objetivo de Putin depois da Ucrânia. E vamos lembrar os 80 anos do lançamento da bomba atômica e os perigos de o episódio se repetir. Estes são alguns dos destaques de O Mundo na Guaíba, neste sábado às 7h30 da manhã, com representação domingo às 10 da noite. O Mundo na Guaíba.
Apresentação e produção, Jurandir Soares. Estamos apresentando Ganhando o Jogo. Meio-dia, 17 minutos, você está acompanhando aqui pela Rádio Guaíba o nosso debate do Ganhando o Jogo. Nós vamos até a 1h da tarde. Posso? Claro que sim. Vamos agradecer agora aqui, né? Eu quero agradecer aqui ao pessoal da RH, a Márcia, a Lavínia, o nosso diretor Claudinei, Girotti, o Sequim, né, que é o nosso gerente, o Pfeiffer, nosso coordenador, pela homenagem que nós, pais, recebemos. Um chaveiro com a foto aqui das crias. Que legal, hein, Antônio e João Pedro. Ó, é muito bonito, emocionante. E também o Christian do marketing. E o Christian do marketing, exato. Que eu não consegui, porque estava nesse negócio de deslocamento da viagem, não consegui mandar a foto das crias. Ah, mas tu mandou, eu não sabia das fotos. Isso aqui. Foto, quem é que tá não, aí? mas é que Da minha foto estão meus filhos, né? Dá uma diz aí para nós. Antônio, João Pedro e eu. João Pedro e o Cristiano. No arquivo de vocês. Não tá nessa foto. Não. No porque é pais, né? E a tua, Rogério? Mas não tá, os meus, né? Os meus, são 2 etapas. E depois o seguinte, eu como sou o mais novato aqui, nos arquivos aqui não tinham as fotos. Por isso que o Christian me pediu. Mas só como a gente estava nesse deslocamento e nessa loucura, que legal, até agora cara. a Aninha, nossa colega, a Carolina Nazário, veio aqui e perguntou para mim e para o Zé Aldo, aí aproveitaram a Barra? Eu digo só o hotel, não conseguimos nem eu aproveitei. Tchê, eu comi uma lula, um polvo, deixa eu fazer o agradecimento. Quero saber da tua lula. Tu bateu foto com lula, tu comeu. É muito lula na tua boca, cara. Tá errado isso aí. É muito lula. Chegou lá, batia foto com lula, meu amigo Lula. Foi na Barra, comeu o lula. Não, para, tá errado isso aí, cara. Não encontraste o Lula, ponteiro esquerdo? Então eu quero agradecer, porque aqui eu sei que teve também parceria da Dani, né? E essa foto aqui tá no celular dela. Sim. Então entraram em contato e ela não me falou nada ainda. Mas muito obrigado, muito bonita a homenagem. Que legal, cara. Eu só não entendi, Zé, por que tu recebeu 6 chaveiros? É que não coube tudo. São 14. Não coube tudo no mesmo chaveiro. Não. Eu quero dizer aqui, ó. Dia dos Pais, ele receberia, como de fato recebeu, apenas um chaveiro. Agora, se fosse Dia dos Namorados, aí... Não, mas aí eu acho que era... Olha aqui o meu chaveiro. O padrinho Orestes ele receberia, se fosse por Dia dos Namorados? Pelo amor de Deus. É que não tem 15. Dia da ex-mulher, porque senão seria uns 15 também. Olha aqui, ó. Aqui, Guaíba. Aqui legal, o Horácio Júnior, o Rodrigo, amigos, hein, Felipe e eu. Pai, espetáculo. Não sei de onde que eles conseguiram isso aqui. Até sei da caminhada. Essas gurias são legais, hein, cara? Eu com aquela cabeçona, em mais de uma oportunidade. Numa foto eu tô junto com a Camila, com o Rafael, que é o meu neto mais velho, com a Mariana, que é a minha neta mais nova, com a Suela e com o Renan. E aí eles fizeram uma fusão, colocaram outras fotos. Na outra eu tô com a Fabiana, que é do meu casamento com a Juanita, com a gringa. Mas a Fabiana é enteada. A Fabiana é sócio-afetiva. E eu tô aqui em Berna com a Juliana, que é a outra filha da... Tudo para falar que tá em Berna. Não, eu tô falando das pessoas que fazem parte da minha vida. E lá da Inglaterra e da Itália, lá no... Não teve. Pois é, aí seria pro Dia dos Namorados. Mas da Inglaterra eu tô aqui com a Cauane, que tá com a Suela e com a Valentina. E teve todo espaço para tudo isso aí, né? Ô, cara, esse trabalho aí, o Cris teve uma dificuldade muito grande. São muitos contatos internacionais. Essas gurias são legais. Elas conseguiram uma foto com os meus 3 filhos com camisas pretas. Que cor é essa minha camisa aqui? Essa é do Grêmio?
É uma camisa vermelha com tons Vermelha? laranjas. Não, é laranja, Opa, vermelha. Não botou camisa neutra pra tirar essa foto? Não é laranja. Porque os caras, Tem mais tons laranjas. os aí, caras acham Desculpa a que saia até o azul justa. marinho hoje é proibido. É? na imprensa. Deixa eu ver aqui, Tem cara que viaja de azul. Azul marinho? É. Sabe que esse dia eu tava indo pro Beira-Rio, falando sério, tá? É laranja, né? E aí eu fui botar uma calça Obrigadão, jeans Marcinha. e me deu, Lavínia. eu travei o Nintendo. Mas eu boto calça jeans pra ir no Beira-Rio, as pessoas botam calça jeans azul, né? Óbvio. É isso que eu tô querendo dizer. Calça jeans que cirola, né? Não vai E aí eu travei e troquei de calça, botei uma preta. Agora eu não lembro, acho que eu nunca fui de calça jeans no Beira-Rio, cara. Eu me dei conta de um negócio. Posso ir, entendeu? As pessoas vão, mas eu travei, entendeu? Eu tenho andado muito de preto. É uma questão de respeito com o lugar, tá indo trabalhar, entendeu? Não vou de vermelho na areia. Não, eu também, não. Só Essas que, coisas assim, não. Eu me lembrei que o presidente Alessandro Barcelos usa calça jeans, que a gente já brincou com ele uma vez sobre isso. Eu vou de carro vermelho no Beira-Rio, porque aqui nessa mesa o único colorado sou eu. Então eu vou de caminhoneta vermelha, porque eu assumo. Mas eu não vou. Agora eu vou te falar o seguinte. Eu tenho carro vermelho. Eu não sei agora com a administração da Arena, com a nova administração, porque eu não estava nem indo de carro na Arena desde quando vandalizaram o meu Opala. E ninguém viu nada. Tu tá brincando. Então não vou mais de carro. Não funcionou. Ninguém viu. Mas que tipo de vandalização? Cara, agora, meio-dia 22, não é legal falar. Então vamos voltar ao assunto. Mas então eu vou, mas quando eu tenho que ir, eu já repenso também. Lembrei de ti ontem, Cristiano, no supermercado, quando eu fui. Olha só. Mas é o meu carro esse aqui? Eu não sei, cara. Enquanto o Orestes mostra a foto. O Orestes tá mostrando a foto de um Opala, tá? Eu quero só dizer o seguinte, ó. assistindo. Eu falei aqui, eu citei o Christian do nosso marketing e quero agradecer que o Christian está me dizendo aqui o seguinte, Zé Alto, que é só eu mandar agora as fotos que ele manda fazer um chaveiro também. Esse cara é bom. Valeu, Christian. Obrigado. Esse cara é bom. Bom, mas aí a gente falou muito sobre o Internacional na primeira hora do programa e o assunto Grêmio a gente não entrou ainda propriamente. Então, o Grêmio tem um jogo no domingo, começo da noite, que é uma barbada contra o Sport. Vamos combinar com uma barbadinha. O Grêmio tem um treino. Antigamente dizia o Inter vai ressuscitar um morto. Pra quem, Cristiano? Agora isso está servindo pro tricolor. Não, mas só não vai ressuscitar morto nenhum, cara. Tu vai pegar um time que não ganhou nenhuma. O Vasco, que a gente acha ruim, tá na zona, eu acho. Ganhou, classificou. Pois é. E o Grêmio caiu pra quem? Pro CSA. Tá bom, cara. Tu acha que o Grêmio não pode entupir a cornetinha com sorte? O Grêmio não ganhou do Fortaleza? O Guti deu pro tricolor agora. Mas gente, vamos entrar na realidade. Ele acabou de dizer que vai perder, pois não. O Grêmio tem que ganhar do Sport, é obrigação ganhar do Sport, é favorito contra o Sport. Mas eu não confio tanto assim. É só isso. Não, se não ganhar do Sport, e o torcedor também anda desconfiado, cara, com razão, com o Grêmio. No mínimo, 35 mil torcedores, estreando o Balbuena, Carlos Vinícius, que o Bright White virou dúvida de novo. Tu tem que ganhar. Vai voltar, tem o Cuejar que pode entrar, tá? Sabe? Vai voltar o Marlon, o Kiko Oliveira, tu tem que ganhar. E uma homenagem aos pais também, uma vitória, né? Eu não vou falar isso porque o Sport Recife também tem, os caras são pais também, né? Tem torcedor que é pai. Mas, enfim, mas tá bom, os pais tricolores, tá bom? Tu tá jogando em casa, tu não vai ganhar do Lanterna, do já rebaixar, virtualmente rebaixado Sport Recife, aí vai voltar de novo. Aí vai começar a concorrência pelo Voivoda. Quem vai contratar primeiro? O Grêmio ou o Inter? Porque o Mano vai subir no telhado. Aliás, o Mano permanece no telhado. Tu não pode perder pro Sport, cara. Não, com todo respeito. Não pode. Então não vai perder. Vai ganhar bem, tranquilo, uns 2-0. Cristiano, só teve recentemente um clube que fez força para perder pro Sport. Foi o Santos lá na Ilha do Retiro. E ainda assim conseguiu empatar. O Inter também lá na Ilha do Retiro. O Bahia também empatou lá. O São Paulo empatou com o Sport, se eu não me engano, no Morumbi. Não é, cara? O Sport, além de ruim, ele entrou em parafuso. Esse é o problema. Queda livre. Claro que é bem verdade que vai chegar um momento que o Sport vai entubar alguém. Vai ganhar uma. Vai ganhar. Mas não acredito que o Grêmio seja esta vítima. O Sport vai virar o turno sem vencer nenhuma. O Mano faz um ótimo trabalho, é um grande treinador, vai organizar o time vai ganhar, tem o apoio da torcida. Isso é sátira, hipocrisia, o que é isso? Não, vocês têm dúvida? Não acredita no trabalho do Mano, Rogério? Mas tu tá sendo irônico. Eu acredito no trabalho do Mano, mas não na tua ironia. Por que não? Não na tua ironia, porque tu é o primeiro a dizer que não viu evolução alguma
e agora tu está dizendo que vai ser um grande jogo, um grande trabalho, que o Mano é um grande técnico. Então não seja irônico. O Mano é um grande técnico. Entendeu? Eu tá aí para falar por si. Eu, por exemplo, eu não gosto do futebol do Alan Patrick para o futebol de hoje e digo isso claramente. Então diz que tu não gosta do Mano Menezes como treinador. Mas não fica com tu ironia. não vai comprar em mim, porque eu não sou assim. Eu gosto do Mano. O Mano é bom técnico. Ele ganhou um jogo importante, difícil, mas ganhou do Fortaleza, que é mais time que o Sport. E ele vai organizar o Grêmio e o Grêmio vai ganhar. Eu tenho uma outra visão. Eu acho que o Grêmio vai ganhar. Tu me perdoa, tu acha que o Inter vai acabar caindo em todas as competições por culpa do Alan, mas eu não tô nessa em relação ao Mano. Bom, então tá. Então ok. Então as tuas análises vão ser e vou te dizer também mais, favoráveis ao Mano Menezes. O Mano é tão vítima quanto os treinadores outros de uma certa incapacidade de gestão na formação do grupo. E mais do que isso, no gerenciamento do trabalho. O Renato saiu e se abriu um vácuo. Por quê? Porque quem gerenciava tudo era o Renato. Então, eu, com todo o carinho que eu tenho lá pelos dirigentes, porque tenho, eles me tratam bem, merecem meu respeito e são profissionais das suas áreas, que abrem mão de suas famílias e de seus trabalhos em nome do amor ao clube, em nome de um idealismo tricolor. Então, eu tenho que ter respeito por eles. Mas eles erraram. Não foi o Amuso ainda, não foi? Não, ainda não. Então vai jogar contra o Sport? Não, a tendência de time deve ser aí Thiago Volpe no gol, na lateral direita pode ser o Camilo improvisado, não sei como é que tá a condição do João Pedro, né, que já tá treinando normalmente, até o Grêmio já colocou. Não vai jogar. É, difícil, né? Balbuena, Wagner Leonardo, Marlon, meio campo Dodi, Vilha Sante, Riquelme, Alisson, Kike Oliveira e Carlos Vinícius, ou Braithwaite, mas Braithwaite, como disse o Cristiano, voltou a sentir dores no tornozelo, né? Eu acho que esse é o time que começa. Qual a dupla de volantes, perdão? Dodi Vidia, com o Riquelme mais à frente. Kike Oliveira volta. Acho que aí o Carlos Vinícius, se não jogar o Braithwaite, vai ter também a oportunidade de estrear. E mesmo com o Grêmio e não o Balbuena tá ok mesmo. Sim. Mas qual é o outro atacante? Falta um cara, não falta? Alisson. Sim, foi o que eu disse. Alisson, Oliveira e aí Carlos, tá. Vinícius ou Braithwaite. E mesmo com o Grêmio que não joga também grandes coisas, né? Esse é um jogo pro Grêmio fazer 2-0. Não sei se 3, enfim. Não, fator local, né? Já tem 10 mil ingressos vendidos, né? Então... O Grêmio é um time frágil, de um sistema frágil. Ele nunca é certeza de nada, mas o fator local pode ajudar. Claro. Não, o fator local não ajudou contra o CSA. Sim, mas ajudou contra o Fortaleza. Ajudou, o Fortaleza não chutou em gol quase. Mas tá bom, o fator local é importante. O fator local não tá ajudando o Sport, que não ganha em casa e não ganha fora. O fator local, para mim, o Inter perdeu no Beira-Rio. O fator local, para mim, já saiu na urina já. O que tem que fazer o Grêmio é jogar bola. Jogar bola. O que faz jogar bola? Balbuena vai estrear, vai ser um bom zagueiro pela direita, Wagner Leonardo vai voltar a crescer pela esquerda, Marlon vai jogar bem, o Carlos Vinícius fazendo 2 gols na estreia, 1 gol na estreia, vai tá bom. O fator local não é que transforme o Grêmio num time melhor, é que o Grêmio, que já é ruim, fora de casa, se acabrunha ainda mais e aí fica ainda pior, tu entende? Não, e outra coisa, o fator local, a arena é nossa, já passou também esse efeito aí. Aí que tá, não é um fator local no sentido, o Grêmio joga muito na arena, não, é que fora dela, o Grêmio joga nada. É um time covarde, sem ambição nenhuma fora de casa. Mas vai estrear uns caras aí, né? Por isso que a gente fala fator local, porque em comparação a jogos fora de casa, o Grêmio tem uma obrigaçãozinha a mais, o torcedor empurra um pouco mais, o Mano acho que sente, né, que tem um pouquinho mais de necessidade de ter ambição. Fora de casa, o Mano vai lá, não ataca, só especula, tenta um empate do jeito que der. Em casa já tem uma certa obrigação. E a outra situação é se o jogador que ganha $500 mil vai sair da marcação. Não sei quem é esse cara que ganha, que o Mano falou. Tem jogador que ganha $500 mil e afunda na marcação. Tem que saber jogar marcado. E o torcedor vai querer ver a estreia de um zagueiro e a estreia de um centroavante. São novidades no time também. Isso aí. O Carlos ou o Vinícius? Ele pediu para ser chamado de Vinícius. Vinícius, Ele quer ser chamado de Vinícius,
Qual é o grande Vinícius da história do futebol? Vai ter um narrador Júnior. chamando ele de Vini. Daqui a pouco, aí o Vini do Grêmio. Mas é muito dondoquice. Mas aí eu acho que não vai ser de bom tom, porque vai me lembrar aquele zagueiro que jogou no Grêmio, Bruno Vini. Outro grande, Vinícius, Zé, foi recebido com festa lá em Fortaleza. O Vina, no Ceará. É o Vini, Que jogou no Grêmio também, recentemente. É verdade. E pro Grêmio é ótimo que ele tenha fechado com o Ceará. Não, mas nós estamos brincando aqui, mas tem uma coisa. Eu acho que o modelo do Mano empobrece um pouco o time, o futebol do time. Mas eu não posso desconhecer que ele é um pragmático. E que ele... Chega só a ser engraçado, né? O que tu falou agora. O Mano Menezes empobrece o time do Grêmio é ruim. Sim. E o elenco é ruim. E tu quer que seja um futebol rico e vistoso. Não, mas é um jogo bem rudimentar. O que eu acho muito bonito, que eu acho que nós cometemos um erro de avaliação aqui. Tu tem toda a razão. Mas essa avaliação nós não fazemos em relação ao Roger, por exemplo. Nós temos uma ilusão que o Inter tem um timaço. E que o Grêmio é uma porcaria. E eles não têm grandes diferenças, gente. Não, gente. Nós temos uma ilusão. Eu não tenho ilusão que o Inter tem timaço. A minha ilusão era que o Inter tinha um time para estar melhor do que onde está. Mas timaço nenhum, cara. Timaço, para mim, quem tem é o Real Madrid, PSG, Flamengo em relação ao Brasil, certo? E o Inter tem timaço, cara. O Inter tem um elenco melhor que o do Grêmio. Tem um elenco... Eu já te vi mais otimista, Cristiano. Tem um elenco melhor que o do Grêmio. Não, eu percebo que tu tá otimista com o Grêmio agora. Não. Que tu quer que jogue aquele futebol rico e vistoso. Tu quer futebol rico e vistoso com Cristaldo. Tu não quer futebol. Não quer, vai, mas não foi. Nem vejo a evolução. O Natan Pescador tá aí ainda. Meu amado sabe? primo vê no time cara, o Grêmio tá numa situação que tinha um vídeo, cara, tá grande para queimar, tá molhado para queimar, grande para carpir, seco. Sim. Então tu não sabe que o Grêmio tem 2 presidentes, um de fato e um que vai assumir. Uhum. O Grêmio tem um departamento de futebol que sabe que todo mundo vai cair. Então os caras já estão meio assim, sabe? Vamos lá, em nome da nossa velha amizade. O Mano sabe que ele não vai ficar para o ano que vem. Mas o Cristiano ele tem renovação automática. Se for para a Libertadores, são 2 operações. Tá? Primeiro, ir para a Libertadores. Segundo, a renovação ser efetivada, que eu posso pagar a multa e você vai-te embora e vai um abraço. Ninguém vai ser obrigado. O Mano não vai ficar. A comissão técnica sabe que toda ela vai sair. O Vivier sabe que não vai ficar. O Rudolf sabe que não vai ficar. Estou falando dos caras da comissão ali do Grêmio, dos dirigentes remunerados. O Grêmio já tem um vice de futebol, que é o Rossato, e tem outro vice de futebol, que é o Antônio Dutra. O Grêmio tem um presidente que está ali, está sentado na cadeira lá, como tem que ser, porque ele é o presidente atual, e tem um outro que já está carteando. E carteando forte no pôquer, e comprando arena e comprando jogador. Nós estamos falando de qual Grêmio, afinal? Bom, sobre isso, me ocorre fazer uma observação. O Grêmio tem a lista de jogadores da Bacia das Almas que está pronta. Prontinha, pronta para exercer. Sabe aqueles, quando dá passaralho na empresa? É ali, não tem opa. Não tem opa. É a lista, tá ali. Pá. Esse aqui vai. Já ligaram para os empresários. Arruma clube aí, uma barca, que nós vamos facilitar a tua saída. É isso. E o pior não é. O pior é que tu depende desses caras que sabem que não vão ficar para o ano que vem para tentar uma vaga na Libertadores ou fazer os 45 pontos. A não ser que alguns deles tu já te... E aí eu tenho que tirar o chapéu pro Mano Menezes. Não por ele saber que não vai ficar, mas porque ele tem que administrar tudo isso. E onde é que ele se abraça? Ele tem que chamar o Alisson, tem que chamar o Riquelme e tem que botar para jogar. Tem que botar quem, é a base sente mais, sabe? Tem que fazer isso. Então eu tenho que tirar o chapéu pro Mano Menezes. Mas porque ele vai chegar para Muso, vamos correr um pouquinho mais aqui. Não, ele não fala espanhol, né? Mister, eu vou dar linha na pipa daqui a pouco. Fica aí, começar a massazeda. Vai chegar pro Cristaldo. Cristaldo, sai da marcação. Profe, eu estou indo para Racing. Estou a volver para a Argentina. Sabe? É isso. Então tu tem que tirar... Outro que eu acho que é um cara que para mim, de novo, já tá na descendente, é o Kahneman.
Porque vocês sabem, já caiu, já voltou, sabe que aí vai ficar. Já iniciou o processo, já tem o Wagner Leonardo, que não é melhor que o Kahneman, não vai ter a história que tem o Kahneman, mas tem que seguir a vida um pouco. Não agora. Nesse momento aí em que precisa ter exemplo de dedicação, agora de não. entrega... Walter Kahneman. Agora não. Esse exemplo é Walter Kahneman. Exatamente, então eu não tiro do time ainda. Não, ele vai... Agora ele está suspenso, né? Por isso que ele vai sair. Não vai jogar porque está suspenso. E tem o revezamento, não sabe? Ele chegou na época do revezamento. Joga 2 para 1, viagem muito longa, sabe? Que vai administrando. É isso, cara. Esse é o Grêmio. Assim, ó. O que viveu uma euforia, porque comprou a arena e euforia correta. Vive uma euforia, porque o novo presidente, futuro presidente, o Mourinho, Roger Guedes, sabe? O Mendelski deu uma informação hoje de manhã e eu depois fui tentar checar, porque como eu tinha o programa do esporte, como tinha o debate, era o meu dever fazer isso. O que ocorre? O Mendelski disse hoje de manhã que recebeu de uma fonte uma informação que até hoje o Conselho não recebeu nenhum documento para responder aquelas indagações que nós apresentamos aqui e para comprovar por contratos a compra da dívida e da gestão da arena. Mas foi repassado isso? Então eu fui perguntar. O que o Mendelski disse? Que recebeu informações de uma fonte em off que as comissões do Conselho Deliberativo ainda não tiveram acesso à documentação do negócio Marques OAS Revi. E aí o Mendelski até falou que seriam algumas hipóteses. Uma, não passam de minutas. É isso aí. Ou não vão esperar vão esperar ter maioria no Conselho Deliberativo para entregar o clube, depois que tiverem maioria. Então tem aqui um por trás disso. É minuto. E o Conselho Deliberativo renovado toma posse em setembro. Então há uma ideia que eles estão esperando por isso aqui, por essa transição, para só depois apresentar os documentos. Mas, Zé... Aí a pessoa que, para concluir, Rogério, a pessoa a qual eu consultei me disse o seguinte: é um negócio entre particulares, entre obrigado. Marcelo Marques... Essa explicação, que bom, porque daí eu não vou precisar falar. Entre Marcelo Marques e a... Me surpreende que conselheiros não saibam o rito das coisas e como elas funcionam. Mas isso... Me decepciona, inclusive. Guti. A explicação que deram pro Mendelski é essa exatamente. Só vai ser comunicado ao conselho quando o Grêmio for tocado nesse negócio. Como o Grêmio vai ser tocado? Quando o Grêmio receber alguma coisa. Até dezembro é do Marcelo e não tem que estar dando satisfação para ninguém. E ainda não deve ter os contratos prontos, deve estar em situação de minutas ainda. Ele pode... O que ele pode fazer? Ele pode ir informalmente, espontaneamente ao Conselho e, de repente, responder algumas indagações informalmente. Não tem como mostrar documento, ter transparência, receber sabatina, se a coisa ainda não aconteceu burocraticamente. Com 4 conselheiros, Isso é jogo político. É claro. Isso é jogo político. Estão jogando para a torcida. Porque, claro que o cara se fortalece muito perante o torcedor. E numa eleição para o conselho... lá aí acertar as coisas, sabe o que é? Sabe o que me lembra isso? A mesma narrativa que vão me entregar o Beira-Rio. Não, as debêntures vão entregar o Beira-Rio. É a mesma narrativa política do jogo político. Eu falei com 4 conselheiros, Rogério, e 2 me disseram o seguinte: para fazer a cessão para terceiro, por contrato, deve comunicar o clube, comunicar o Grêmio, que é o parceiro do negócio. Tá bem, ele vai fazer isso. Na para hora ver adequada ele faz isso. Se o Grêmio não exerce um direito de preferência, qualquer coisa. Me disseram isso. E essa comunicação não foi feita. E que, então, por isso o Grêmio exigiu, por conselheiros, foi lá exigir, me mostrem os documentos. Posso fazer uma pergunta? Eu fico imaginando o Grêmio fazer uma assim, pergunta? Era só 130? Não, então toma aqui, deixa que eu faça esse negócio. Há 12 anos não fez, mas agora ia fazer. Agora ia fazer? Agora ele ia fazer. Eu posso fazer uma pergunta? Eu não quero revelação da fonte. Eu só quero saber se algum desses conselheiros, algum deles é apoiador do Marcelo Marques. Não, claro, pronto. O Mendelski, o Rogério... Claro que não. Evidente que é tudo de oposição. Quando tinha a disputa eleitoral do Inter, as minhas fontes basicamente eram da oposição.
Os caras me entregavam as coisas. Claro. E Quem agora tá, também. Quem está entregando aqui é a oposição, a Marcelo, é claro, gente. Exato. Mas eu sou comunicador há 44 Não, anos, mas tu então... tá certo. Eu E a Sim, gente tudo bem, a gente está E a posicionando gente está isso. trazendo os outros lados para tentar Exatamente. explicar. Eu quero dizer o seguinte, há uma indagação. permita só. Eu sou comunicador há quase 30. Mas eu quero dizer o seguinte. Eu sou a 50, mais. Eu só quero dizer o seguinte. 21. Ninguém. 53. Ninguém. Um porte do tamanho dessa negociação que foi. Eles não chamam. O presidente Alberto Guerra não iria para uma coletiva junto com quem está Obrigado, Cristiano. fazendo a cabeça da operação. Era outra coisa que eu Uma ia falar. coletiva, chamar, convocar a Exato. imprensa, não é Cara. da província de São Pedro, a imprensa nacional para dizer, estou comprando e afirmo aqui, Sabe o que vou doar o dinheiro. Sabe o que O aconteceu? dinheiro vem dos céus. Como é que eu comprei? Eu comprei porque o Banrisul alertou que a Ravi, lá o Mansur, não sei o que, eu comprar. Eu tô aqui, acabou, é isso Sabe o que aqui. aconteceu, Cristiano? Não vazou, eles não tiveram informações privilegiadas para mandar nos grupos. Não vazou? Olha, o Grêmio vai comprar arena. Não, mas assim, Sim. para eles ter esse capital de informação. E aí agora eles, querem Olha mostrar. Vocês lembram que quando só se falava que o Marcelo Marques tinha dinheiro e não sei mais o quê, Tu dava um cacete, eu Marcelo dava um Marques. cacete. Exatamente. É isso aí. É o mesmo cacete que eu estou dando, porque você não pode ter É o só Marcelo por Marques. discurso. Comprei, agora fala. Exatamente. Não, ele tem Sim, todo o direito mas de é dizer verdade. isso. E eu também Por falei quê? outra coisa que eu já admiti aqui. Eu disse, olha, ele não pode condicionar a compra da arena a ser eleito. Claro. Não, ele foi antes. Aí é que tá, ele Então, comprou é a isso. arena. Então ele pode muito bem, não quero mais ser Por presidente. que A que nossa- Ele calou minha boca. o movimento fez o outro principal candidato, que era o Calef, sair do Senado, porque não ia, cara. Exato, não Mas ia. por quê? É que nós criticávamos, eu de uma maneira e o Guti de outra, mas no mesmo sentido, que era um discurso político Um uso eleitoreiro. do Isso poder não podia econômico. ser o poder econômico. Isso na Exatamente. eleição política, o TSE Claro. nem permite o abuso de poder Exatamente. econômico. Então, aí, como houve não isso como discurso, mas foi uma ação efetiva, aí o outro lado agora tem que buscar alguma narrativa Rogério, a outra ação para se efetiva, escorar. a outra ação efetiva que era o candidato ia ser o Antônio Dutra. E ele ia perder a Não, eleição para o sim, Calef. tá, não, mas isso foi antes. Não, isso foi um ponto deixa eu da minha voltar, crítica. Deixa eu voltar na cronologia lá. Aí o Marcelo Marques vem. Por que tu não comprou a arena ontem ou 15 dias atrás? Eu compro a arena, vamos fazer. Aí eles mudaram, inverteram a ordem, Não, criaram tudo um bem, fato novo. Perfeito. E aí o cara vem e compra a arena. Não, Acabou perfeito, a eleição. Cristiano. Só que até a gente ter isso claramente, tinha Não, aparecido aí- apenas o Antônio Isso. Dutra ser um adesista. Um adesista porque ia ter muito dinheiro lá para fazer alguma coisa Não, mas de eu quero dizer que contratação de nesse jogador, momento da enfim. troca ele já sabia que ia comprar a arena. Não, eu concordo, mas nós não sabíamos. Claro que nem Nós não podia, sabíamos. ia belar o negócio. Entendeu? Então, a minha crítica era justamente essa, porque parecia que tinha alguém acenando, com dinheiro na mão e estava todo mundo sendo adesista. Aí, no momento em que não é um discurso, não é uma narrativa, Foi pra é prática. uma ação efetiva, evidente que eu tenho que reconsiderar o que eu estava dizendo, no sentido de que não era realmente um discurso político, uma narrativa e o que se política. ouvia dos outros candidatos? É impossível comprar a arena. É quase impossível. Não tem como. O cara falou, tá aqui 130, estamos aqui, papapá. Não, e o É presidente que isso aí não é que nem tu, com todo, até uma brincadeira. Sim, tomara que aí as- os caras não é tu querem comprar agora- pão na padaria, velho. E agora os caras querem, agora a oposição quer que já mostre tudo isso. Uma negociação. Então, vamos exagerar, vamos mais longe ainda. Quem sabe a oposição pede que esse negócio seja desfeito, porque deve ser ruim pro Grêmio, né? Deixa de novo com a OAS. Não, mas que às vezes... Não, mas o presidente Sexta-feira, tava- saindo de férias, os caras me vêm com essa, não tem como eu Tu tá responder. saindo de férias? Saindo de férias? Como é que é isso? Tu tá saindo de férias? Quantos dias tu vai tirar? Tem direito por ano. Eu sei que tem, mas me pegou quantos dias tu vai 30 tirar? dias, obrigado. 30 É dias? porque já vai vencer em outubro. E eu digo para ele, o Rio de Janeiro continua lindo. Vai, Ah, lá pra ti. claro, rapaz. Completar 40 anos lá. Mas, ô, de férias? Quando é que é o teu aniversário de férias? Dia 3. Vai pra Um onde? mês Vai- antes meu. Vai Não, pra dia onde? 13 Vai pra onde? Pro Rio. Não, mas pra onde lá no Rio? Vai Copacabana, ficar onde? né? Eu sou Vai ficar em morador de Copacabana
Uma vez a cada 1 ano, 2 Eu anos, gosto eu moro de 7 dias. Que vai lá. Eu gosto de Copacabana. Eu alugo um apartamentinho de e moro prosódio. 7 dias lá. Cara, em vez de pôr Alegrete, ele vai pra Copacabana. Vai. Olha que beleza. Maravilha. Que espetáculo. Tu vai alugar um apartamento? Já quando é que vai estar lá? Dia Olha o 3, dia interesse. 10. Não, Você não vai levar a família. dia 3 de setembro? Olha o interesse. Não, senão eu ia dizer pro jogo agora de quarta-feira, os caras dormem no teu apartamento. Vamos fazer economizar isso aí. Agora, o Rio, nesse sentido, tá bom, porque eu não recomendo ninguém ir tirar, por exemplo, nossos lugares preferidos são, entre outros, o Rio e Buenos Aires. Ninguém a Buenos Aires. O custo de vida de Buenos Aires está mais caro do que Tóquio. Não dá para ir. Para nossa moeda tá proibido. Mas eu falei. Dá um horror. Para mim, assim, ficou brabo pra tua, quando eu não. disse que era melhor para ir para Montevidéu. Ficou Não, brabo comigo. eu vou de ônibus, chego lá na Mega, ela faz feijão com arroz, eu tô bem. Meia-noite, meio-dia, quando eu fiquei tonto. A motosserra não pegou lá, então? O cachorro parou de dar conselho. Não, o cachorro não desceu mais. O cachorro morto ainda. Mas tá bom, vamos lá. Eu acho que o por falar em Buenos Aires, o Rojo saiu do Boca e tá indo pro Racing. Rescindiu. Ele foi colocado no banco e começou a fazer crise lá. E foi pro Racing, tá? Já rescindiu. O Rojo, ele foi aposentado o problema pelo Henrique, né, em 2023. O problema na Argentina, para mim, a moeda tá horrível, mas para tu tá uma tranquilidade. Tu é argentino, né, Zé? Não altera nada o dinheiro. Não, mas é cíclico isso. Às vezes está lá mais favorável para o nosso dinheiro. E às vezes está mais favorável. Eu estava postando coisas da viagem, né? Daí eu entrei no teu perfil. Por que tu bota argentino antes de brasileiro na tua listinha? Foi? Em ordem alfabética, de Argentina, bem de Brasil. Brasil. Alterar isso aí. Não, eu quero saber por que tu não entrevistou o Juan, tu bateu foto com o Juan. O Cícero Souza, tu saiu na foto. Aquele é o Cícero? Cícero. Ele tá de peruca? Não, fez regime. Não, eu ainda brinquei que ele te apaixonou. Ele disse, não, cuidando da saúde mesmo. Mas ele tá de peruca? Não. E o Juan tá magrão daquele jeito? O Juan, que simpatia que é o Juan. Mas Cara, ele é meio Juan, desconfiado na largada. Eu fiz como a gente não tem noção, né? Grandes zagueiros que jogaram no Rio Grande do Sul. Nossa, verdade, jogava muito. O Juan, eu fiz a apresentação dele no Inter. Foi lá no terraço daquele hotel na frente do Marinha. Que sempre muda o nome, aí eu não vou dizer. Mas aquele hotel ali. Eu fiz ali do Escoco. E ali, cara... no Tenegana. Eu tava na porta... E aí ele chegou, né, pelo lado. Como a gente... Um cara magrinho, mais alto, eu sou baixinho e tal, mas esse cara não pode ser zagueiro. E o Jeromel, a mesma impressão eu tive. Só que os caras não são pra lutar boxe. Né? A mãe do Juan aqui de Porto Alegre. Demais. Fazer uma referência ao Rodrigo Caetano, ao Cícero. Duas grandes figuras. O Zé Aldo já colocou internamente no nosso grupo aqui de WhatsApp, mas de público, eles... Bom, a gente já sabia, já conhecia daqui. O Rodrigo Caetano até eu falava com mais frequência com ele, mas o Cícero fazia muito tempo, mas muito tempo. Não, eu me assustei que ele tá com cabelo, eu conheci ele careca. E aí realmente, foi uma simpatia, foi um reencontro Rodrigo Caetano e o Cícero também. Para mim, são dois grandes profissionais do futebol. O Rodrigo Caetano, para mim, é o melhor executivo da bola que tem. O Cícero, ele trabalhava num cargo um pouco mais diferente no Grêmio e no Palmeiras, que o Palmeiras tinha um outro executivo, mas o Cícero no Palmeiras foi fundamental para essa leva de títulos que o Palmeiras teve e tem. E o Rodrigo Caetano, cara, é o cara que eu vi fazer mais com menos. Não só no Inter, mas no Flamengo do Bandeira de Melo, que tinha o Pelaipe ali como parceiro, no Grêmio, quando ele saiu da base para o profissional, eu vi o cara fazer mais com menos. Assim como jogadores, o Grêmio já revelou melhores dirigentes, né? Sim. Hoje em dia tá bem complicado. Não, eu vou te dizer, tem 3 no mercado. Rodrigo Caetano, 4. Pelaipe, Rui Costa, Cícero e Rodrigo Caetano. Eu preciso fazer uma confissão para vocês agora. Nós ficamos com o Rodrigo e eu ficamos junto mais Cícero, um fraterno irmão, Cícero, gente boníssima. Ficamos lá 1h e pouco. Só os 3 na sala do Rodrigo. O Rodrigo virava, fazia umas coisas. Rodrigo, não quero te incomodar, vou descer para a porta. Zé Aldo, que bobagem é essa? Tu é nosso, tu é de casa, não sei o que e tal. E
Tchê, eles É falaram... nosso, o Rodrigo trabalhou no Grêmio e no Inter, é nosso. Ele entendeu? falava coisas e eu dizia, Rodrigo, nós estamos aqui entre amigos, né? Só que é uma conversa em casa de família. Tu não vai abrir nada, então, das informações. Eu não vou jamais trair a confiança de amigos. Então, mas tu vai falar para mim no almoço agora. Sobre o que nós falamos ontem. Mas falamos muitas coisas, sim, de avaliações internas do trabalho. Eu só imagino. Tá, mas tem coisa boa que pode Olha, falar. cara, eu só imagino. Tem coisa boa que ele pode falar. Ele deve ter elogiado o Ancelotti que ele buscou na Itália. Sobre Ancelotti, o que me chamou a atenção, ele disse que acredita no... Porque eu falei, que pena, a nossa safra não é boa, não vai dar nada. Por que tu está dizendo isso? Eu disse, não tem condições no Brasil. Ele disse assim, eu estou aqui e nós acreditamos. A competência existe para isso. E eu digo, mas o gringo consegue resolver tudo? Não é só o gringo. Tem um trabalho com ele. Não, tem trabalho. E aí ele falou, eu perguntei, mas como é que é o gringo? Ele disse, tu tivesse vindo ontem aqui, tu ia saber, tu ia tirar foto com ele, ia dar umas risadas, ele é muito gente boa, mas ele tem uma coisa que é excepcional. Ele tem uma objetividade e um foco incomuns. Ele não é mal-humorado, não é mal-educado, mas ele tem foco e objetivo. Então ele vai... A história dele já é... Exato. Ninguém tem o tamanho que ele... Outra coisa, tu acha claro. que é fácil de ser um poderoso chefão no Real Madrid Clube de Futebol? Mas lá, aí- meu amigo, é um aí- moedor de carne de Então, primeira. Aí tinha... Ao Cuba em relação aos outros clubes. Exato. Aí tinha essa reunião marcada, né, da diretoria da Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil, né, da qual eu me orgulho ser vice-presidente, do presidente Érico Castelheiro. E futuro presidente. E a partir de março. E aí, vai marcado... Não, eu vou terminar de falar. Já começou a falar. Não, ele faz... Você tem uma mania de interromper. Não, quando ele tá... Aquele que não interrompe ninguém. Quando ele está fazendo... O cara que não interrompe alguém aqui nesse programa. Quando o Zé Aldo está fazendo toda a balaca dele, fiquei 2 horas na sala com o Cícero, com o Rodrigo. Tudo bem, nós estamos ouvindo atentamente. Quando eu começo a falar, aí já vem a interrupção. Aí, como tu vai fazer balaca, ninguém não falou pode. nada. Não, é que aí quando não for presidente pode. da Viu? Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil, vai fazer balaca, é isso que eu pergunto. Viu? Faltam 45 segundos. Se liga, ele vai te contar. Aí eu fiquei pensando, eu não vou deixar o Zé sozinho no hotel, né? Vamos para lá, mas o Zé, o que eu vou fazer com o Zé? Aí telefonei para o Rodrigo Caetano. Eu digo, Rodrigo, tu fica de babado do Zé aí o tempo. Aí ele disse, não, o Cícero está aqui. Ok, então vai. Eu digo, Zé, liga para o Rodrigo. Tu conhece o Rodrigo? O Rodrigo jogava no time do Kleber Grabowska conosco. E aí demos muitas risadas ontem lá. Só que eu não recebi até agora a foto da turma. Ficou de me rebater e até agora não mandou. Não recebesse? Pois é. Mas tu botou a foto lá. Não, essa de todo mundo não. Só se eu tô ficando louco, Rogério. Eu imagino o que deve ter saído desse papo em relação ao Inter. Detonar a gestão atual. São uma pequena inconfidência. E falar da gestão. São uma pequena inconfidência. O Rodrigo, eles têm um horário de almoço e vai todo mundo no almoço dos executivos. E ele falou, eu vou descer para o almoço porque o Flamengo perdeu. E o almoço vai render. Estão tudo louco hoje. Porque ele trabalhou no Flamengo, mas trabalhou também no Galo, né? No Atlético. E tem os caras que são clubistas. Que Claro. Claro. A CBF tem clubista. É brincadeira entre eles. Os Isso funcionários, é né? normal. Aí eu contei pro o Mendels que gosta de umas jaquetas, né? De marcas, assim, de marcas de empresas e tal. Ele vive todo dia aqui com aquela jaquetona da Stara. Hoje o Jurandir falou para ele, tá bonita essa tua jaqueta, eu tô com inveja. Eu fiquei bem quietinho. Os caras da CBF passavam com uns jaquetão lá por dentro. E o Jurandir tem a jaqueta do Fábio, filho dele, que trabalhou no marketing da CBF. É uma poderosa jaqueta. Eu fiquei louco. Eu digo, Rodrigo, me ajeita uma jaqueta dessa aí. Mas não ia ficar... Sim, agora teve a Copa América Feminina e eu tava vendo as gurias da seleção. É o uniforme, os uniformes são ali bonitos. no mundo da bola, o Davis Rodrigues tem essa jaqueta, compra lá, nosso parceiro, vai lá. Aliás... Outro era aqueles que pede toco. Falando, Não em, pede jaqueta, toco, né? falando em Não. jaqueta, eu tenho uma jaqueta do Santa Fé, né? Os caras são muito loucos, as torcidas na Colômbia, rapidinho. Teve um show de uma banda argentina em Bogotá. Tu acredita que os caras estavam assistindo o show e aí torcedor de Milionários de Santa Fé se reconheceram, digamos assim. Deu 1 morte, 5 feridos e o show foi interrompido. Que amizade, hein? Que loucura. Não, e outra que loucura. Futebol, é, cara. pelo Vai olhar amor esse de show. Deus, é. Agora eu vou te fazer uma pergunta.
vão dizer, tu tá com um espírito de vira-lata, complexo de vira-lata. Tu já viu acontecer isso no Japão? Não. Isso aí é grau de civilização. Não. O grau civilizatório dos colombianos é esse, é a barbárie. Isso acontece no Brasil também, gente. Não, eu acho que Nós é somos de alguns subdesenvolvidos. países, Itália, Espanha, latinos, a gente tem isso. Sabe que nos Estados Unidos está começando a dar briga de futebol, né? Mas Aqui já o deu que está várias acontecendo vezes, com a futebol paulista, inúmeras brigas. O que está acontecendo com a sociedade Futebol americana é um gaúcho retrocesso. aqui, cara. Sim, Mas estouramos completamente. Tu costuma atrapalhar muito, interromper muito. Marcelo, não deixa o troço andar. Só quero dar tchau para vocês. Eu ainda estarei domingo na Arena, né, pro jogo do Grêmio. E aí segunda. Estamos precisando de um comentarista pequeno. Vocês terão um mês de férias de mim. Boas férias. Farás falta. Não, vai ser lançado um Não vou te colega ver aí mais que na há TV horas vem se Argentina. fardando para virar comentarista. Vai ser lançado. Ele é um pouco brabão e tal, mas ele comenta bem. Ele vai ser lançado Mas ele nesse já esteve. interstício das férias. Não, aí. ele já comentou, claro. Beijos a todos. Tchau. Você ouviu?